e vamos iniciar a nossa segunda aula, o nosso mini curso, o fim da Síndrome do Pânico. Vamos falar hoje sobre o que é que você precisa fazer, um passo a passo para você se libertar da Síndrome do Pânico e ter sua vida normalizada em 100%. Eu quero que vocês escrevam com muita sinceridade para mim. Quem aqui gostaria de ter, na verdade, quem aqui se libertar da Síndrome do Pânico, o principal desejo é voltar a fazer as coisas na vida normalmente. Voltar a fazer tudo como era antes, de forma normal, natural. Quem aqui tem esse desejo? Sinceramente, escreve eu aí quem tem esse desejo. Por quê? Eu estou perguntando isso. Lembra que eu falei para vocês? Para quem chegou agora, né? Eu sou Diogo Cabral, sou psicoterapeuta emocional, eu sou especialista em tratar pessoas com síndrome do pânico. Já tratei milhares de casos. Ó, no total, hoje, são 8.000 casos de síndrome do pânico. Né? Então, eu estou te falando aqui sobre minha experiência, não é só sobre teoria. E uma das coisas que mais as pessoas desejam não é parar de ter crise de pânico, é voltar a viver a vida dela normal. É parar de ficar com medo, tensa. Às vezes a pessoa não tem nem mais crise de pânico, mas ela não consegue viver normal. Ela vive o tempo todo tensa, preocupada, ansiosa. Ela não consegue ter paz. Entende? Então, às vezes, a pessoa não tem crise de pânico, mas mesmo assim não tem paz. E é isso que ela quer. Ela quer voltar a viver tudo normalmente, naturalmente, sem ter medo, ansiedade, preocupação constante. Não é isso? É isso aí. Então, gente, olha só. Você que chegou agora e você não deixou o seu like ainda, marque aí no gostei, tá? Você está gostando das aulas? Você está gostando desse mini curso? Está te ajudando? Hoje você vai te ajudar mais ainda. Hoje você vai entender o processo, o passo a passo, o método para você se libertar disso de uma vez por todas, sem precisar de remédios, sem precisar de terapia. Mas assim, como assim, Diogo? Me disseram que eu tinha que ir no terapeuta, que eu no terapeuta não falo terapeuta, que eu tinha que ir no psicólogo, que eu tinha que ir no psiquiatra, que eu tinha que tomar remédios, que isso não tinha cura. Então não preciso nem de terapia e nem de remédios? Será mesmo? E aí, gente? Será? Pois é. Como eu disse a vocês, eu sou especialista em tratar síndrome do pânico. E eu já tratei muita gente, tá? E o que eu vou mostrar para vocês hoje faz parte do meu método, do meu instituto, que é o Instituto NeuroRap. Ok? Então, vamos lá. Gente, olha só. Só para a gente começar bem com o pé direito, fala aqui para mim, sim, quem participou da primeira aula na segunda-feira. Escreve sim para mim aí. Na segunda não, na terça. Na terça-feira, quem participou da primeira aula? Escreve sim. Quem participou da primeira aula aí. Só quem participou da primeira aula, tá? Quem não participou, escreve não participei. Não assisti, tá? Diz aí para mim. Hoje é a nossa última aula, inclusive essa aula não vai ficar gravada, tá? Vai ter, já finalizar hoje mesmo. Bem, opa, olha só da gente que assistiu a, aula, a primeira aula, que legal, gente. Muito bom, gostei, gostei. Você que está aqui no Instagram, gente, se vocês quiserem assistir melhor a nossa aula, corre, sai aqui do Instagram enquanto eu não estou compartilhando ainda a tela, tá? Eu vou compartilhar slides aqui hoje sobre o passo a passo para você se libertar disso pro resto da sua vida. Mas para você ver melhor, você vai lá na minha bio, sai aqui da live, vai lá na minha bio, clica no link e vem para cá para a aula aqui ao vivo no YouTube. Tá certo? Corre lá e vem para cá. O link está lá na minha bio, ok? Legal, muito bem, muito bem. Então, vocês que assistiram, eu estou vendo que algumas pessoas não assistiram, né? Se você aqui não assistiu, a aula já saiu do ar. Então, eu vou dar uma resumida para você, tá? Dessa primeira aula, uma resumida só inicial, só bem rápida, só para você acompanhar o raciocínio dessa aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira aula, eu falei sobre as raízes emocionais, ou seja, falei que todo transtorno emocional, inclusive a síndrome do pânico, tem raízes emocionais. Todos têm raízes emocionais. E eu gostaria até de falar com vocês aqui. Gente, qual é a principal raiz emocional da síndrome do pânico? Alguém aqui consegue me passar essa informação? Alguém consegue replicar essa informação que eu passei ontem para vocês, que eu passei na aula de terça-feira para vocês, na primeira aula? Qual é a principal raiz da síndrome do pânico? O que faz a síndrome do pânico começar a ter crises e gerar a síndrome do pânico? Qual é a raiz da síndrome do pânico? Quero ver se vocês conseguem me dizer isso aí certinho. Vai lá.
Diz aí para mim. Eu até falei, inclusive, que muita gente fala que a raiz da síndrome do pânico é o medo e falei do equívoco que isso é, né? Diz aí para mim. Gente, vocês que estão respondendo, vocês não assistiram minha aula, não, né? Vocês que estão respondendo medo aí, vocês não responderam, vocês não assistiram minha aula, não, né? Não é possível. Não é possível que vocês que estão respondendo medo assistiram minha aula. Não é possível, não é possível. Não acredito nisso. Não acredito. Legal. Agora eu tô vendo o pessoal acertando aqui, ó. Ó, o pessoal tá começando a acertar. Algumas pessoas no início responderam assim, já fiquei assustado. Eu falei, pô, cara, peraí. Eu fiz uma aula de quase duas horas de relógio, 2 horas e pouca, e as pessoas não entendeu. Eu já tava ficando preocupado agora. É sério, gente. Pelo amor de Deus. É, o coração aqui ficou agora, meu Deus. Será que eu perdi só energia aqui fazer essa aula para esse povo, gente? Legal, gente. Legal. Então, a raiz principal da síndrome do pânico são as memórias de trauma. Se você fala memórias, não está errado, não, tá? Mas é as memórias traumáticas das crises de pânico. Então, vamos entender, né? Primeiro, você passa por situações na sua vida que geram muito estresse em você. Chega um momento que uma dessas situações que gerou muito estresse em você, normalmente até no máximo 2 anos antes da primeira crise, a primeira vez que você passa mal, né? Primeiro ataque de pânico, você passa por um estresse, passa por uma dificuldade. Eu expliquei que pode ser uma dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, pode ser uma morte, pode ser uma dificuldade no relacionamento, pode ser uma perda, né, repentina de alguém, pode ter uma doença, pode ser problemas que você está passando na sua vida, pode ser estresse, dificuldade no relacionamento, enfim, doença do filho e por aí vai. E a partir daquela situação, você tem a primeira crise de pânico. E a partir da crise de pânico, você vai tendo várias crises de pânico, essas crises de pânico geram em você as fobias, e as fobias, que são os medos, né? Que são medos muito intensos, começa, junto com o trauma e com os pensamentos ruins, a desenvolver a síndrome do pânico. E eu expliquei também que medo não é raiz, medo nunca foi raiz, tá? Não existe medo raiz. Ah, meu Deus, a raiz do problema é o medo. Não, medo não é raiz. Medo é uma emoção consequente de uma raiz. Normalmente, quando a pessoa fala que o medo é raiz, eu pergunto para ela: e qual é a raiz do medo? Se o medo é uma raiz, tá bom, mas qual é a raiz do medo? Você sabe? Qual é a raiz do medo? Como é que você passa a ter medo de uma coisa que você não tinha medo antes? Você, antes de ter a primeira crise de pânico, você tinha medo de crise de pânico? Antes de você ter a primeiro ataque de pânico, passar mal, você tinha medo de passar mal? De morrer de repente, de ter crise na frente dos outros, de passar mal na rua, de passar mal em casa, de passar mal no trabalho? Você tinha esse medo antes de ter a primeira crise? Ou foi depois da primeira crise, depois que teve outra crise, aí você foi tendo os medos, aí medo de passar mal, medo de morrer, medo de ter uma doença, medo de infartar, medo dos sintomas, medo de depressão alta, medo dos exames, resultado de exame, medo de estar ficando louco, de enlouquecer, não é assim? Ok? Então, preste atenção nisso, para vocês não ficarem perdidos. Vocês ficam perdidos aí, fazendo muito tratamento que não funciona. Aí você vai fazer um tratamento e vai tomar remédio. O que o remédio faz? Alivia sintoma. O que é o sintoma? Medo, ansiedade. Medo, ansiedade é só sintoma de raízes. Então, se você não trata a raiz, se você não elimina a raiz, você não acaba com os sintomas. Aí você fica morrendo de vontade de acabar com os sintomas. Aí você para o remédio, aí volta o sintoma de novo. E aí você fica, caramba, velho, não é possível que isso não vai acabar nunca. Mas você não eliminou a raiz ainda, como é que você vai ficar boa? Não tem como. Não faz sentido isso para vocês, não? Escreve para mim se não faz sentido. Como é que você vai acabar com um problema se você não acaba com um problema na raiz dele? Como é que vai ser isso? Eu tenho um terreno, aí tem uma árvore no meio, eu quero construir naquele terreno, aí eu vou lá e corto os galhos da árvore e eu quero construir lá. Aí eu vou pensar, não, vou cortar os galhos da árvore para a árvore morrer. Caramba, qual o sentido disso, né? A árvore vai morrer se eu cortar os galhos? Não, os galhos vai crescer tudo de novo. Eu tenho que ir lá na raiz, cortar a árvore na raiz, ou no ponto da árvore que ela não cresça mais. Pronto. Tirei a árvore de lá. Legal? Então, isso é uma coisa simples de pensar, isso é lógico. Mas eu vou te mostrar hoje como é que o seu cérebro controla as suas emoções, como é que você pode reprogramar o seu cérebro para controlar as suas emoções e parar de ter crise pelo resto da sua vida. Inclusive, eu quero saber de vocês. Você acredita que é possível você parar de ter crise pelo resto da sua vida? O que, é que você acha?
Escreve sim ou não aí se você acredita nisso. Se você não acredita nisso, eu vou te dizer, viu? Você tem um longo caminho pela frente, porque se você não acredita nisso, você já está no caminho errado, tá? Já está no caminho errado. Por quê? As crenças determinam nossas decisões. Ou seja, se eu acredito que não é possível algo, eu não vou fazer aquele algo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu não acredite que é possível eu andar de jet ski. Vou dar um exemplo aqui, chutando uma coisa bem besta, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou andar de jet ski? Eu vou lá e vou tentar andar de jet ski? Eu não vou nada, não vou nunca. Para que eu perder meu tempo? Não é possível andar nesse negócio. Tá entendendo? É isso que eu tô te falando. Você não faz aquilo que você acha impossível. Você acha que não é possível. Entendeu? E eu vou te mostrar hoje, cientificamente, que é possível. Vou te mostrar cientificamente, porque não adianta eu falar para você, não adianta eu mostrar depoimento, não adianta eu mostrar centenas de pessoas que se curaram disso, se você não vê as provas científicas. Tem gente que só é igual a São Tomé, só acredita vendo, né? Então vou te mostrar a prova científica que você pode fazer isso. Seu cérebro pode fazer isso. Entendeu? Então vamos começar agora? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa aula. Tô vendo aí esse monte de gente que não acredita. Normal. Gente, a maioria das pessoas que eu trato não acreditavam nisso, tá? A maioria, maioria. Então fica tranquilo se você não acredita. Só entenda. Enquanto você continuar acreditando nisso, você vai estar limitado a viver assim para sempre. Isso frustra, gera tristeza e muita gente tem depressão porque acredita que nunca mais vai ficar boa, tá? Então preste atenção nisso. E depois e você vai entender porque os médicos te falam que você não tem cura. Daqui a pouco você vai entender. Você vai ver. Vou te mostrar aqui. Vamos lá, gente. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a nossa aula de hoje. Compartilhar aqui. Muito bem, muito bem. Por que você perde o controle e tem crises? Vamos entender isso aqui? Aqui também você vai entender por que como é que o cérebro controla suas emoções. Então, por que você perde o controle e tem as crises? E por quê? Porque assim, olha só, eu quero que você entenda o seguinte. Eu falei ontem sobre a raiz, não falei? Beleza. Mas é só a raiz que você precisa entender? Não, você precisa entender como funciona o seu cérebro. Se você não entender como funciona o seu cérebro, você nunca vai saber como é que você se livra disso. Tá entendendo o que eu tô falando? Quando você entender o funcionamento do seu cérebro, você vai falar: caramba, é isso aqui que eu tenho que fazer. Agora faz sentido. Tá entendendo? Porque o que é falta de conhecimento? Quando você tem falta de conhecimento, você não consegue enxergar aquilo que habita na sua cara. Mas quando você ganha conhecimento, você abre sua mente, expande sua consciência, e você fala: caramba, peraí, olha, rapaz, e é isso mesmo. Não é assim? Olha, poxa, caiu uma ficha aqui na minha cabeça. Aí você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, eu vou te dar conhecimento agora. Como é que você perde o controle? Você tem as raízes. Você tem as raízes, você tem as crenças, você tem as memórias. Mas tá, mas como é que eu perco o controle? Como é que o cérebro faz isso? E como é que eu controlo? Como é que o cérebro faz para controlar esse negócio? Vamos entender isso agora. Legal. Você sofre de sequestro emocional. Você sofre de sequestro emocional, por isso que você não consegue se controlar. Por isso que você não consegue controlar uma crise mesmo sabendo que você não tem aquele problema. Escreve para mim aqui, gente. Vamos lá. A maioria das pessoas que eu atendo, que faz tratamento comigo para síndrome do pânico, elas sabem, elas têm consciência que o que ela está pensando não é real. Ela tem consciência quando ela não está em crise, quando está fora da crise. Ela está fora da crise, ela fala assim: ah, isso é besteira da minha cabeça, isso é sem sentido, isso não é real. A pessoa fica com medo, por exemplo, de tomar banho sozinha no banheiro. Você tem esse medo? Tem medo de lavar a cabeça no banheiro sozinha, tem medo de tomar banho com o banheiro fechado, tem medos absurdos. E ela fala: caramba, isso não faz sentido. Mas durante a crise ela não consegue se controlar. Não é assim? Ela não consegue se controlar de jeito nenhum. Por que isso acontece? Porque ela sofre sequestro emocional. Quando você sofre sequestro emocional, você não raciocina. Então, você sabe que você tem medos ridiculamente ridículos, absurdos. Vocês têm total consciência, você conversa com qualquer pessoa e fala: gente, isso não faz sentido nenhum. Mas quando você está em crise, você fica com medo do mesmo jeito. Não é assim? É porque isso é um sequestro emocional. Entendeu? Então, como é que funciona? Vamos entender o cérebro primeiro, antes da gente falar do sequestro emocional? Nós temos duas partes principais do nosso cérebro. Vou dividir em duas partes: a parte racional e a parte emocional. Aqui é a parte racional. E na parte racional tem a parte chamada de córtex pré-frontal do nosso cérebro, que é essa parte da frente aqui, ó, do nosso cérebro. Essa parte do córtex pré-frontal, ela é responsável pelo nosso autocontrole. Eu chamo do córtex pré-frontal de CPF. Quando eu falar CPF, você já vai saber o que é. Então escreve aí no chat. CPF.
córtex pré-frontal. Só para não ficar toda hora falando córtex pré-frontal, entendeu? Escreve aí CPF no chat para a gente gravar esse CPF aí, esse nome, tá? E quando eu falar isso, você já vai saber o que é, ok? E ele é responsável pela nossa razão. Então, o nosso CPF, ele é nossa região de raciocínio lógico. É quando a gente pensa de forma mais lógica, mais equilibrada, a gente faz cálculos um pouco mais complexos, entende? Então, quando você, por exemplo, planeja alguma coisa, você está usando o seu córtex pré-frontal, o seu CPF. Quando você analisa alguma coisa, você está usando o seu CPF. Quando você pensa, toma decisões, você está usando o seu CPF também. Então, o autocontrole faz parte da função do CPF. Nós, seres humanos, não somos animais irracionais por causa do CPF. Nós não fazemos coisas como cachorro faz, como macacos fazem, como, sei lá, elefante faz. Por quê? Porque nós somos racionais. Então, a gente não sai na rua, por exemplo, nu. Por que a gente não faz isso? Porque nós temos o CPF. O CPF controla nossos instintos, controla nossas emoções. Só que aí, quando você tem as crises de pânico, quando você tem os traumas, você. É como se você diminuísse a capacidade do seu CPF de controlar suas emoções. Então, vocês sabem, né? Quando você, depois que você passou pelas primeiras crises, você ficou mais descontrolado, não foi assim, gente? Ficou mais desequilibrado, não é assim? Escreve para mim se não foi assim. Você teve as primeiras crises, você ficou mais descontrolada, você ficou mais desequilibrada, coisas que você conseguia controlar antes, você não conseguia mais. Você percebeu que o seu autocontrole foi embora. Diminuiu bastante, não é assim? Pensamentos ruins constantes, você não consegue nem lidar mais com os pensamentos ruins, não é assim? Isso é porque você diminuiu a capacidade do seu córtex pré-frontal por causa do trauma. O trauma faz isso, o trauma diminui a capacidade do córtex pré-frontal, do nosso CPF, ok? E aí, quando você passa por situações como essa, você cria o trauma, como eu falei para vocês, né? E aí você armazena esse trauma onde? Na parte emocional. Só que a parte emocional e a parte emocional e racional, elas têm funções um pouco diferentes e agem juntas também, tá? Isso é importante. E o CPF, nosso córtex, é a área que usamos e treinamos para controlar nossas emoções. Então escreve aí. O CPF é treinável. Escreve aí. O CPF, se você quiser escrever córtex, você coloca assim: o córtex é treinável. Como é que uma pessoa que um dia era completamente descontrolada se torna equilibrada quando fica mais velha? Como é que uma pessoa super. Todo mundo falava essa pessoa, pai, meu Deus do céu, que pessoa irresponsável. Meu Deus, ela é toda incontrolável. Aí você vai ver a pessoa está totalmente diferente. Como é que ela faz isso? Como é que isso acontece? Como é que essa pessoa muda? Porque ela treinou. Treinou como? De várias formas. Tem gente que faz isso sozinho, tem gente que usa terapia, tem gente que usa treinamento, tem gente que usa curso, tem gente que faz várias coisas. Existem técnicas para isso também, né? Que a gente usa. E aí, o córtex é treinável. Se o córtex é treinável, isso quer dizer o quê? Preste atenção. Se você treina o seu córtex com exercícios mentais, usando o poder da mente e do cérebro, a mente faz com que o seu córtex cresça, aumente, se desenvolva, aprenda. Então, se você usa a mente de forma inteligente, com exercícios mentais, exercícios técnicas mentais, você consegue programar o seu córtex para controlar suas emoções. Mas calma que eu vou mostrar o estudo científico sobre isso, daqui a pouco você vai ver, tá? Eu estou te dando já algumas informações agora. Legal? Muito bem. O CPF é treinável, é isso aí. E o córtex pré-frontal, assim, como eu falei para você, né? Sabe por que você ainda não consegue controlar suas emoções? Ainda tem recaídas, mesmo usando remédios? Porque você não fez exercícios mentais para desenvolver esta habilidade de controlar suas emoções. Isso aqui é importante, dá para você entender porque você não está conseguindo, tá? Vamos lá. Eu estou tomando remédio. Remédio químico. Aquela química do remédio, ela treina meu cérebro? Ela treina meu córtex? Escreve para mim. Você vai entender porque você tem recaídas agora, tá? Você vai entender melhor porque você tem recaídas, porque você não consegue controlar, mesmo às vezes tomando remédio. O remédio, ele treina meu córtex? O remédio treina o cérebro, treina a mente? Você aprende alguma coisa tomando remédio? O remédio te ensina alguma coisa? Não, né, gente? Isso é uma coisa óbvia, né? Não, química nenhuma te ensina nada. O que é que o remédio faz? Ele vai no seu cérebro, ele desliga alguns circuitos
Outro remédio, o ansiolítico, o antidepressivo, ele começa a desregular. Olha que interessante. Só para você entender. Durante muitos anos, lá nos Estados Unidos, o marketing da indústria dos remédios, dos ansiolíticos, antidepressivos, usados para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outros, eles começaram a fazer propaganda e marketing para poder criar a ideia na cabeça das pessoas de que elas precisavam tomar remédios e que o remédio era a solução dos problemas emocionais delas, certo? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma propaganda dizendo que os problemas emocionais eram por causa de uma desregulação química no cérebro. Ou seja, o seu cérebro ele está normal e daqui a pouco ele desregula emocional, desregula a química dele, a neuroquímica dele. E aí, durante muitos anos, os próprios médicos psiquiatras falavam para as pessoas isso. Eu assisti há mais ou menos um ano atrás um médico psiquiatra no YouTube falando isso, que a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico era uma desregulação neuroquímica no cérebro. Se você escutar isso de um médico, você vai duvidar dele? Sinceramente, gente, sinceramente, eu não duvidaria. Você duvidaria? Se escutar um médico, tá com um médico, porque é um médico, cara, o cara chega para você e fala assim: olha, isso aí não tem cura, isso é uma desregulação neuroquímica no seu cérebro, e o que vai acontecer é que você vai tomar remédio durante um bom tempo, tá? E talvez você tenha que tomar pro resto da vida, porque o seu remédio vai fazer essa regulação neuroquímica no seu cérebro. Se o médico, se o psiquiatra te falar isso, o que você vai falar para ele? Você vai acreditar nele? Você vai duvidar dele? Você vai duvidar e falar assim, não, esse médico sabe de nada. Você vai falar isso para ele? Claro que não. Talvez depois dessa aula você fale. Essa aula você fale. Primeiro ponto. Não existe nenhum estudo, evidência, dado, prova científica, zero prova científica de que o cérebro tem uma desregulação emocional referente a transtornos emocionais. Ou seja, que o transtorno emocional é causado por uma desregulação na neuroquímica do cérebro. Isso não existe. Entendeu? Não existe. E você acredita no médico porque simplesmente as pessoas não duvidam de médicos. Porque médicos é como se fossem deuses na Terra. O que ele falou é real, é verdade. Certo? Infelizmente, a maioria das pessoas agem assim. Nem todo mundo, mas a maioria sim. Ok? Só que isso é o quê? Muitas vezes falta de conhecimento. Às vezes a pessoa realmente não sabe, então não acredita mesmo. Mas agora que você tem conhecimento, você já vai saber o que é que você vai falar para o médico. Você pode chegar para ele e falar, médico, isso aí não está certo. Não existe nenhum estudo científico que prove isso. E se ele falar, e se ele continuar assistindo, você fala assim, me prove, me mostra um artigo científico agora provando isso. Se vocês quiserem pesquisar depois, pesquisem lá, que você vai ver que vai ter estudo científico falando que não existe isso, inclusive. Tá legal? Então, não existe nada que desregule o seu cérebro. E também não existe nada que regule essa neuroquímica. Então, remédio não regula neuroquímica nenhuma. O remédio ele desregula a sua neuroquímica, o antidepressivo ele desregula a neuroquímica, aumentando a serotonina ou diminuindo. O ansiolítico faz uma desregulação absurda, é uma loucura que ele faz na cabeça, ele dopa a pessoa fica dopada com ansiolíticos. Né? Para quem não sabe, e os calmantes, né, como o diazepam, que também desregula a química do cérebro, deixa a pessoa dopada, eles dopam você. Por isso que você sente menos sintomas, porque ele dopa você. Ele tira algumas sensações, ele desliga alguns circuitos do seu cérebro, ele diminui algumas neuroquímicas do seu cérebro e aí diminui seus sintomas. Mas isso é uma ilusão. É uma ilusão. Você está criando uma ilusão com a química do medicamento. Mas esses medicamentos, muitos deles vieram de outros medicamentos que antigamente foram proibidos. Você sabia disso? Alguns desses medicamentos que você está usando hoje, eles vieram de medicamentos que antigamente, nos anos 80, foram proibidos porque davam efeitos colaterais absurdos e não tinha nenhuma comprovação que funcionavam realmente. Mas, Diogo, quer dizer que eu tenho que parar o remédio? Não, você não pode parar o remédio agora que você já tomou. Agora você tem que fazer desmame. E para fazer desmame, você precisa o quê? Reprogramar o seu cérebro para que você consiga controlar tudo de forma natural, treinando o seu córtex pré-frontal. Diogo, quer dizer então que eu não precisaria do remédio? Se você fizer um tratamento que tenha técnicas que use o córtex pré-frontal, por exemplo, no método NeuroRap, que é o meu método, a gente tem técnicas que você não precisa de remédio desde o início do treinamento. Você não precisa.
Você tem técnicas que você vai sentir um alívio mais rápido do que o remédio, mais duradouro e o melhor de tudo, você vai conseguir reprogramar o seu cérebro para que esse alívio se mantenha pelo resto da sua vida. Entendeu? Essa é a diferença, tá? Então, isso é importante. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Vamos lá. Então, por isso que os remédios não funcionam, por isso que quando você para os remédios, você volta a ter crise, porque o remédio não faz esse treinamento no seu cérebro, ok? Beleza? Muito bem. Aí vamos para a segunda parte do nosso cérebro, que é importantíssimo aí. Esse aqui é o cara, viu? É o cara. Esse cara aqui é o nosso sistema límbico. É onde nossas emoções são processadas. Quando a gente tem uma emoção, por exemplo, quando você teve a crise de pânico a primeira vez, o seu cérebro veio aqui nesse carinha aqui, ó, e guardou aquela crise de pânico. Guardou aquele dia que você passou mal. Ele guardou aonde? No hipocampo. O hipocampo é o HD do nosso cérebro. Escreve aí. Hipocampo é o HD do nosso cérebro. Se você não sabe o que é o HD do nosso cérebro é como se fosse a memória do seu celular. Sabe essa memória que você usa no celular, que você guarda seus vídeos, suas fotos? Essa memória aí mesmo. É como se fosse essa memória, só que milhões de vezes maior, milhões de vezes mais rápida do que um celular, tá? Então nós temos uma memória poderosíssima, que é o hipocampo, nosso cérebro, que é o nosso HD, que armazena tudo que acontece na sua vida, principalmente as coisas mais importantes. Uma crise de pânico é importante? Porque você passou mal, você pensou que ia morrer, que você estava tendo ataque, que você estava perdendo, enlouquecendo, que você estava, enfim, né? Então é importante. Então ele guarda aquilo. E guarda em formato de quê, gente? De trauma. E aí é que está o problema. Não é isso que eu falei para vocês na primeira aula? Então, o hipocampo é importante. Então, tem o hipocampo, tem o tálamo e tem a amígdala. Eu vou falar sobre cada um deles agora para você entender como é que funciona tudo isso na sua cabeça, tá? No seu cérebro. Aqui é a neuroanatomia do sistema límbico. Então, o sistema límbico é um conjunto de processos de várias partes do seu cérebro que atuam em conjunto para controlar ou desregular suas emoções. Vamos entender? Primeiro, mais importante, é a amígdala do cérebro, que é o nosso alarme do cérebro. A amígdala é responsável por ativar. Sabe quando você sente as emoções? É a amígdala ativando tipo um alarme no seu cérebro. Então, por exemplo, aqui, para você entender melhor. Então, vamos pegar a amígdala, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, tá? Então, a amígdala do cérebro. Então, vamos imaginar aqui. Imagina que esse botãozinho aqui, ó, tá vendo esse botão? É uma ativação do alarme da amígdala, ok? Então, o que acontece? Quando você tem uma crise, quando você tem uma crise de ansiedade, quando você sente os sintomas, esse sintoma é chato, você não gosta mais, você não quer, você não aguenta mais sentir, pois é. Você só sente ele porque a sua amígdala está sendo ativada. Como se fosse ativando esse botãozinho aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um trauma, que é aquela memória da crise de pânico. Aquele trauma, quando é ativado, o que ele faz? Vou dar um exemplo. Meu coração disparou. O que que meu cérebro faz? Aciona aquela memória e fala assim: e se eu tiver uma crise igual aquela? Aí aperta. Aí quando você aperta esse botãozinho, que é esse alarmezinho que está no seu cérebro, o que ele faz? Ele começa a liberar no seu corpo adrenalina e cortisol. Principalmente adrenalina. Aí você começa a sentir toda aquela sensação que você sente, sabe? O coração dispara mais rápido, você começa a tremer, a suar frio, começa a sentir aperto no peito, começa a sentir falta de ar, começa a sentir tontura, começa a sentir como se estivesse fora do seu corpo, da realidade, começa a ter vários sintomas. Enjoo, vontade de vomitar, vontade de ir no banheiro, vários outros, né? Vários sintomas. Isso acontece porque você ativou esse alarme, que é a amígdala. Agora eu vou dar um exemplo para você entender como é que funciona o seu processo. Olha só o que está acontecendo. Lembra aquele dia que você passou muito mal? Olha só o que aconteceu na sua vida. Você começou a passar mal. Você sentiu sintomas. Aí você começou a pensar: ai meu Deus, será que eu tô morrendo? Ai meu Deus, será que eu vou morrer? Tem que ir pro médico. Tem que fazer exame. Será que eu vou surtar? Caramba, será que eu vou perder o controle aqui? Gente, eu tô enlouquecendo? Ai meu Deus. Aí você tá fazendo o quê? Amígdala, amígdala, amígdala. Aí a amígdala começa a ficar enlouquecida, liberando um monte de hormônio no seu corpo. E você fica cada vez mais nervoso, com mais sintomas, com mais medo. Aí começa tudo a piorar. E aí você começa a ficar passando mal. E isso dura até 40, 50 minutos. Imagina só. Ok? Isso é a amígdala, tá? Estou explicando da forma mais simples possível para vocês. Legal, gente? Então, vamos voltar aqui. A amígdala é o alarme do cérebro. Mas para a amígdala ser ativada, tem que ter alguém que ative ela, certo? Ela não vai ser ativada de qualquer jeito. Então, tem outra pessoa ali, tem outro sistema ali, junto com a amígdala. Qual é esse sistema?
é o hipocampo. O hipocampo é a parte que eu falei para vocês que guarda nossas memórias. Então, todas as nossas memórias estão lá guardadas. E aí, o cérebro, o o hipocampo faz? Ele pega a sua memória, que você vivenciou, e associa às emoções. Então, por exemplo, eu me senti mal, um coração apertado, parecendo que estava tendo infarto. Aí, o meu hipocampo pega essa memória e traz o que junto com essa memória? Medo. Aí, junta as duas. O que é que vai acontecer agora? Que tem a memória e o medo estão juntos ali. Você tem um trauma, que toda vez que você tiver o mesmo sintoma, você vai sentir o mesmo medo. Ok? Então, toda vez que você sentir o mesmo sintoma, você vai ativar aquele medo. Por exemplo, você tem crise de pânico. Aí você passa um tempão sem ter crise. Aí você tem um gatilhozinho, depois de você passar muito tempo sem crise, que vai e traz a crise de novo para você. Por que isso aconteceu? Porque na sua memória, quando você tem aquele gatilhozinho, ela ativa aquele medo automaticamente, instantaneamente. Certo? E aí o hipocampo, ele desempenha um papel crítico nessa formação das memórias, porque ele faz essa conexão entre o que você sente e as memórias, ok? E você tem o outro cara, que é o tálamo. O tálamo, ele faz assim, ó, ele é como se fosse um... Sabe aqueles guarda de trânsito? Que ele fala assim, pare, aí esse daqui volta para cá, você vai para lá. Já viu o cara de trânsito fazendo isso? Todo mundo já viu guarda de trânsito, né? Então o tálamo é como se fosse esse cara. Então vamos lá. Senti uma pontada no meu peito. O tálamo pensa assim: caramba, que é isso aí? Opa, tem algum perigo. Aí o que o tálamo faz? Direciona isso para a amígdala. Aí a amígdala recebe essa informação. Aí o que acontece na amígdala? Ela ativa o alarme. Aí você ativa o alarme. Entendeu? Ok. Mas por que você ativou o alarme? Porque pro tálamo, aquilo que você pensou, aquela pontada é perigosa. Você acredita que ela é perigosa. Por isso, lembra da crença? Falei das crenças na aula passada? Por eu acreditar que aquilo é perigoso, o tálamo vai direcionar isso para onde? Diretamente para a amígdala. Então, o cérebro, o córtex, nem funciona na hora. Seu cérebro racional nem vê nada. Ele nem sabe o que está acontecendo. Você só vai saber depois. Que você já está tendo crise. Ou que passou a crise. Entendeu? Então, você ligou o alarme. Aí, vamos dar um exemplo aqui. Ah, eu estou aqui e vi, estou aqui fazendo, vamos supor que eu estou assistindo televisão, lá tranquilo e calmo, aí cai alguma coisa na cozinha. Prá! Aí eu tomo aquele susto. Aí eu tomo esse susto. Esse susto que eu tomo, isso aí é o quê? É o tálamo pegando informação e mandando direto para a amígdala. Só que aí eu vou lá e entro aí eu vou lá na cozinha e vejo assim, opa, foi só uma panela que estava aqui mau jeito e caiu. Aí meu racional, aí o tálamo faz o quê? Manda informação pro racional, pro nosso córtex. Aí o córtex fala, tá tudo certo, então tudo bem. Passou. Acabou a sensação. Você entendeu? Então isso aqui é um exemplo, tá? Mas você vai entender melhor agora. Presta atenção. Como é o sequestro da amígdala? Uma vez que você foi tomado com uma emoção tão forte que você perdeu o controle. Então vamos lá. Você lembra de alguma situação que você falou tipo assim? Vou dar um exemplo, que isso é bem comum. Tem aquela pessoa que te irrita, que você sempre se chateia com ela, se te irrita, né? Aí você fala assim: hoje eu não vou me irritar com ela. Hoje eu vou ficar em paz, eu não vou falar nada. Hoje. Mas você não tá lá perto dela, né? Você não tá perto dela. Você tá em casa ali, ou tá fazendo outra coisa. Aí você fala: você não tá nem perto dela. Você fala: hoje eu não vou falar nada. Hoje eu vou ficar calado. Vou ficar calada hoje. Aí quando chega perto da pessoa, a pessoa fala alguma coisa, você se descontrola, fala mesmo, fica nervosa. E quem é que já aconteceu isso? Escreve eu aí. Perde o controle, não consegue, fica chateada mesmo. Aí depois você, aí quando passa a situação, você fala, poxa, não era pra eu ter falado nada aí, ó, tá vendo? Não era pra ter falado nada, não é assim? Quando você tem você tá na dieta, aí você tem aquele docinho que você quer comer, aí você fala assim, caramba, poxa, eu não posso comer nada de besteira agora. Mas aí quando você vai, que você vê o docinho, hã? Na hora você pensa, na hora você come, você já pega o docinho. Quando você vai perceber que você tá com o docinho na boca comendo, aí você pensa assim, é só hoje. Ou seja, você já sofreu um sequestro emocional. Você já tá com o docinho na boca e comendo, aí que você tá criando a consciência. Porque é o que acontece no sequestro emocional? O seu córtex pré-frontal, o racional, ele é desligado de forma rápida. Então você perde o controle racional porque sua emoção toma conta. Não é assim, gente? Isso acontece também com as crises de pânico.
Quando você tem crise de pânico, o seu cérebro, sua amígdala, ela entra em ação e desliga seu racional. O seu racional, o nosso CPF, o CPF, ele é desligado. O cérebro desliga e aí quem entra em ação? Toda a parte emocional. Por que isso acontece? Vamos entender. Quando você acredita, quando você tem um trauma, você tem uma crença muito forte de que algo perigoso está prestes a acontecer. E o nosso cérebro interpreta esse trauma, interpreta nossos pensamentos. Então, quando ele faz essa interpretação dos pensamentos, o que, que o cérebro pensa? Ele não pode raciocinar, ele tem que ir direto para o medo, para a situação de perigo. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai fugir, está fugindo, vamos supor que você está andando na rua, passeando, e aí um cachorro pitbull se solta do dono e vem correndo na sua direção, latindo, e você não conhece o cachorro. O que, que você vai fazer? Você vai parar e pensar, não, ele deve ser manso. Ou você vai se assustar e falar, não, peraí, deixa eu me esconder aqui, porque eu não sei que cachorro é esse. Aí você se esconde. Ou você nem pensa, já sai correndo. O que você vai fazer? Você vai parar e vai raciocinar, vai pensar assim, não, é só um cachorro. Não, tá tudo certo. Você tá aqui na rua e deve ser manso. Ou você simplesmente vai se assustar, tomar um susto, sair correndo, se jogar em algum lugar, se subir em algum lugar, se esconder. O que você vai fazer se esse cachorro vir na sua direção? Hein, gente? Eu quero que você saiba, calma para mim. Isso que aconteceu foi um sequestro da amígdala. Você sofreu um sequestro emocional. Só que um sequestro emocional para salvar a sua vida. Entendeu? É a mesma coisa que você faz o tempo todo quando você tem crise de ansiedade, crise de pânico, crise de medo, com coisa da sua cabeça. Fez sentido para você? Escreve aí para mim se fez sentido para você. Fala assim, fez, Diogo, se fez sentido para você. Escreve assim, fez sentido, se você fez sentido para você agora o que eu acabei de explicar. Vai lá. Muito bem, legal. Bom que vocês fizeram, se fez sentido, vocês estão entendendo bem aí, né, gente? Então vamos dar um exemplo aqui do que acontece quando você não sabe controlar suas emoções? Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei para você? Se você treina o córtex, o que, que acontece com você? Quando você treina o córtex, você consegue controlar suas emoções. Se o seu córtex não é treinado, você não consegue controlar suas emoções. Certo? Foi isso que eu falei para você, lembra? Vamos entender melhor agora? Olha só, preste atenção nisso aqui. Vou dar um exemplo aqui para você entender na prática. Quando você não controla suas emoções, você tem um pensamento. O pensamento é, por exemplo, né, não estou dizendo que todo mundo tem esse pensamento, mas isso aqui é um exemplo. E se eu tiver uma crise e passar mal aqui, esse pensamento passa pelo tálamo. O tálamo faz o quê? Interpreta e direciona. Lembra que eu falei? Como se fosse um agente do trânsito. Aí o tálamo faz o quê? Opa, pera aí. Manda isso aqui para a amígdala que é perigoso. Aí a amígdala é ativada. Ativa o quê? Modo de luta ou fuga, que é o quê? Ou você corre de um perigo ou você luta. Mas, quando você teve esse pensamento, você estava em casa sentada, preste a sair. Você estava em casa sentada ou você estava sei lá, numa fila de banco, esperando para ser atendido. Ou você estava dirigindo o seu carro. Você estava lá, tranquila, parada. E você pensa isso. Aí você entra em luta ou fuga. O que essa emoção luta ou fuga vai trazer em você? Todo o sentimento, todas as sensações, todas aquelas coisas que você sente. Coração, tensão, falta de ar, dor na barriga e por aí vai. Tudo assim. Entendeu? O córtex pré-frontal, ele não recebe essa informação. Então, o tálamo, ele pula o córtex quando você sofre um sequestro emocional. Você entendeu? O córtex nem recebe nada. Então, você racionalmente só vai perceber isso depois que passar a crise. Aí que você para e passa. Poxa, velho, caramba, nada a ver essa crise, ó. Não faz sentido nenhum isso, velho. Poxa, não aguento mais isso. Aí você entra na razão. Aí seu córtex volta a funcionar e você entra na razão. Você entendeu? Aí o que acontece quando você treina o seu cérebro? Você treina o seu córtex pré-frontal e aprende a controlar suas emoções. Vamos lá? Aí é isso aqui que acontece. Quando você sabe controlar suas emoções, ou seja, a partir do treinamento do córtex, você tem o mesmo pensamento. E se eu tiver uma crise e passar mal aqui, o tálamo interpreta de uma forma o quê? Agora, diferente. Por quê? O córtex entra em ação e muda a interpretação que o tálamo irá fazer sobre o pensamento. Por que ele fez isso? Porque você treinou o seu córtex. O seu córtex mudou a informação
que significa isso aqui, esse pensamento. Por exemplo, agora esse pensamento é uma bobagem, é uma coisa sem sentido. Você agora reprogramou isso no seu cérebro, mudando a sua crença completamente lá na raiz principal. E aí o tálamo agora direciona isso para onde? Para o córtex. E aí o córtex nem deixa essa informação ir para a amígdala. O córtex nem deixa. Ele já fala assim, ó, já desliga logo e não tem emoção nenhuma ali. Aí você não tem crise, você não tem sintomas, você não sente nada. Porque você simplesmente só está usando o seu córtex. Ok, gente? Isso aqui é funcionamento do cérebro, tá? Estou explicando aqui nada que não existe. Isso aqui é tudo funcionamento do seu cérebro, ok? Vamos voltar, vamos continuar. Outro exemplo aqui mais profundo, tá? Mais completo sobre o sequestro emocional. Vamos lá. Nós vemos visão, ouvimos, escutamos, audição e sentimos sensações físicas, cheiros e gostos. Tem alguém aqui que tem dificuldade de comer? Tem alguém aqui que tem dificuldade de comer? Escreve eu aí que tem dificuldade de comer alguma coisa. Passa mal, não consegue comer direito, bloqueia. Alguém aqui tem isso aqui? Gente, daqui a pouco eu vou falar sobre o processo de treinamento mental, reprogramação, tudo direitinho, tá? Então aguarda um pouquinho aí. Primeiro você precisa entender isso aqui. Depois tem que entender outra parte, senão você vai ficar perdido, tá bom? Legal. Então, para você entender, quando você tem uma sensação do bolo na garganta, que sua garganta fecha, por exemplo, quando você está para comer, você está sendo uma sensação física, certo? O seu corpo, seu cérebro está reagindo a essa sensação, mas não a sensação somente, mas a interpretação que você tem sobre a sensação. Vou dar outro exemplo. Tem gente aqui que tem medo dos pensamentos? Por exemplo, ai meu Deus, pensei uma besteira aqui, uma loucura. E se isso acontecer? Alguém aqui tem medo dos pensamentos? Acredito que todos vocês que estão aqui têm, né? Pensamento louco, assim, absurdo, ridículo, nada a ver, mas você fica com medo daquele pensamento ruim, negativo, catastrófico. Isso, para o cérebro, é visão. Presta atenção, para o cérebro, isso é visão. Você pensa alguma coisa e o cérebro pega aquela visão, interpreta isso a partir do que você já tem no seu cérebro. O que, é que você tem no seu cérebro lá? Memórias e crenças. Então, se você tiver memórias ruins e crenças negativas, sua visão de que aquilo que aconteceu vai ser interpretada como? Como algo legal? Poxa, eu tenho uma crença na minha cabeça que eu vou morrer a qualquer momento, que as pessoas da minha família vão morrer, que todo mundo vai morrer, que eu vou ficar sozinho no mundo, que eu vou morrer, que vou deixar meu filho, minha filha. Eu tenho essa crença. Aí eu vou ter a visão na minha cabeça disso, eu vou interpretar como algo bobagem? Não, meu cérebro vai interpretar como se fosse realmente real. E aí, o que o meu cérebro vai fazer? Vai gerar aquelas emoções de medo, crise, ansiedade, estresse, certo? Então, essa interpretação que está acontecendo no seu cérebro é tipo assim: tudo que você vê, escuta e sente, o seu cérebro interpreta, filtra e distorce. Então, ele vai filtrar, vai distorcer, vai interpretar tudo aqui com todos os nossos neurônios, ok? Porque temos vários neurônios no nosso cérebro. Os neurônios são os administradores do nosso cérebro, são nossas células cerebrais. É esses caras que fazem tudo. Então, ele está ali interpretando e está passando informação. Então, se você tiver uma distorção muito grande da realidade, por exemplo, quem tem síndrome do pânico interpreta a realidade como se qualquer coisa que vai acontecer realmente vai acontecer. Então, se ela pensa que ela vai passar mal, ela realmente pensa que vai passar mal. Ela não duvida disso. Se ela pensa que vai morrer, ela realmente acredita que vai morrer. Se ela pensa que ela tem uma doença, ela realmente pensa que tem uma doença. Se ela pensa que ela vai enlouquecer e fazer uma loucura a qualquer momento, ela realmente acredita nisso, entende? Isso é uma distorção da realidade. Ok? E isso que aqui é um sequestro emocional. Tá? Beleza? Beleza. Um exemplo aqui de sequestro emocional. Aqui, ó, a Laura. A Laura vive com medo constante de passar mal a qualquer momento. Mesmo sabendo conscientemente, a partir do CPF, que está saudável. Ela pensa nisso em todo lugar que ela está. Seus ataques de pânico, como coração acelerado e tontura, a fazem evitar situações sociais, mostrando como o medo produzido pela amígdala do cérebro pode dominar ela. Mesmo quando não há uma ameaça real e você tem consciência disso, ou seja, ela tem consciência disso.
Então, por mais que ela tenha consciência de que ela não vai passar mal, que ela não vai morrer, que é tudo da cabeça dela, ela continua com esse medo. É por isso que eu falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês ontem? Que eu falei assim, não adianta você ir para uma terapia para ficar batendo papo e conversando. Lembra que eu falei isso para vocês ontem? Alguém aqui escutou eles falando isso? E eu não estou falando mal da terapia, não, gente. Eu sou psicoterapeuta. Não posso. Faria sentido eu falar mal de terapia. Eu só estou falando para você que existem métodos e existem métodos. Não adianta você ir para uma terapia que vai tratar seu síndrome do pânico como se fosse uma ansiedade comum. Não adianta você chegar lá na terapia e ficar conversando sobre isso, como foi sua semana, como é que foi seu dia, como é que você se sente, como é que você, o que você está pensando. E aí você fala, e a pessoa, aí o terapeuta fala algumas coisinhas para você, te dá alguns conselhos, mas não te dá nenhuma solução na hora. Não resolve nada com você na hora. Isso não adianta, gente. Eu falei isso para vocês na aula, na primeira aula. Isso não faz sentido. Aí tem gente que fala assim, aí tem um monte de gente na internet falando assim, ai, eu tô frustrado na minha terapia, não adianta nada. Fiz 10 anos, continuei com síndrome do pânico, fiz não sei quanto tempo, continuo com crise, estou um tempão, continuo com crise, mas o problema é que você não sabe, não está sabendo realmente escolher como é que você vai tratar isso. E eu não estou culpando você, você não tem culpa, você não tem conhecimento, porque a maioria dos profissionais não orientam. A maioria não orienta mesmo, tá? E a maioria dos profissionais, os profissionais que deveriam saber tratar você, eles que deveriam se preparar, se especializar para atender vocês, entendeu? Então, o erro não é de vocês, mas sim deles que não estão preparados para tratar você. Não sabe identificar o sintoma, não sabe, nunca parou para estudar, por exemplo, com quem tem experiência, quem trata síndrome do pânico. O que custa? O cara fazer um curso com alguém que já trata síndrome do pânico há muitos anos e fazer o curso do cara em aprender como tratar síndrome do pânico. O que custa? Investiu um tempão na faculdade, gastou uma grana da zona na faculdade, não pode gastar um pouquinho mais, só um pouquinho, para fazer um curso que vai ajudar ele a ajudar outras pessoas? Tá entendendo, gente? Então é simples assim. Então, preste atenção nisso. Não estou dizendo que você tem que parar sua terapia, não. Se você gosta de conversar, gosta de desabafar, ótimo, também é gostoso, é bom. Mas esse tipo de terapia não resolve. Não resolve. Por isso que eu não faço mais terapia. Não, eu não faço mais terapia, não. Eu faço processos de treinamento e reprogramação mental. É isso que resolve. É por isso que hoje eu não tenho ninguém lá no meu Instagram falando, eu fiz o treinamento e não deu certo. Por quê? Porque as pessoas que fazem, funciona. Se fez, funciona. É simples assim. Pronto, final. Você entendeu? Fez, funcionou, acabou. É simples assim. É os princípios do cérebro. Eu não estou inventando nada. É o cérebro sendo usado de forma inteligente. É isso. Entendeu? Então, inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. A pergunta agora é: como parar os sequestros emocionais e não ter crises nunca mais? Você quer saber isso? Como é que você para os sequestros emocionais e nunca mais ter crises? Quer saber isso? E aí, quer saber isso? Diz aí para mim. Quer? Escreve, quero aí. Olha só. Fazer o treinamento mental usando o poder da neuroplasticidade. Preste, isso aqui vai explodir sua cabeça. Quero que você escute isso aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo. Vamos lá. Tá aqui não, né? Tá aqui. Enfim. Vamos lá. Existe uma coisa no seu cérebro chamada de neuroplasticidade. No seu cérebro, não, no cérebro humano. Nosso cérebro. Chamada de neuroplasticidade. Escreve aí, gente. Neuroplasticidade. Escreve aí no chat. Escreve aí no chat. Neuroplasticidade. Escreve aí. Vai lá. O que significa isso? Neuroplasticidade é a capacidade natural do nosso cérebro de aprender, desenvolver novas conexões neurais. Então vamos lá. O que são neurônios? Neurônios são as células que funcionam como processam, que comandam, que tudo no seu cérebro. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você sente, tudo que você pensa, é os seus neurônios que estão fazendo isso. Entendeu? Tudo. Diogo, eu tô tendo crise. Neurônios que estão fazendo isso. Diogo, eu tô tão calmo e tranquila, tô em paz. São os neurônios que estão fazendo isso. Você tá entendendo? Os neurônios são os administradores, são os trabalhadores do seu cérebro que está comandando tudo no seu cérebro. Esses neurônios, eles são treináveis. Eles aprendem o tempo todo. Ele está aprendendo agora, vai aprender com você dormindo, vai aprender com você acordada, não importa
até você morrer, porque ele não para de funcionar, não importa a sua idade. Então, os neurônios continuam no seu cérebro. E o que é neuroplasticidade? É quando os neurônios eles criam novos conhecimentos, novas vias neurais, que a gente chama de vias neurais na neurociência. Então, por exemplo, você tem a crise de pânico. Aí você tem um neurônio que informa, que manda a mensagem para o outro neurônio que causa a crise de pânico em você, certo? Dois neurônios aqui se conectam. Deixa eu compartilhar com vocês melhor aqui. Você tem dois neurônios, um neurônio A, um neurônio B. Eles estão se comunicando e aí eles se comunicam de forma o quê? Com aquelas informações que você tem no seu cérebro. Aí eles têm que informação lá? Olha, eu vou passar mal a qualquer momento. Olha, fica de olho, viu, nos seus sintomas. Fica prestando atenção, fica checando o corpo. Olha, vai dar pânico. Olha, você vai passar mal. Olha, você vai morrer. Fica, como é, fica, são vários, né? Mas eu tô dando um exemplo de um só, tá? Então vai ficar mais fácil de você entender. Aí ele tava conversando lá um com o outro. Aí, quando você faz a reprogramação emocional, você usa o quê? A neuroplasticidade. O que a neuroplasticidade faz? Esses neurônios aqui, você faz o quê? E faz com que eles criem uma nova via neural, uma nova forma, uma nova via, duas novas vias aqui. Ó. Essa via primeira, a inicial, ela começa a ficar fraca e essa nova via começa a ficar mais forte através da reprogramação mental. E aí, aquele medo que você tinha, ele praticamente some. E cada vez que passa o tempo, ele some mais, até que ele desaparece. Por que você desaparece o medo? Porque aquela via neural inicial, né? Aquela via neural inicial, ela vai sumindo, desaparecendo, ficando cada vez mais fraca, quanto menos você usa ela. Porque agora que você fez a reprogramação, você está usando a outra via neural, que é tipo o quê? Isso que eu estou pensando é uma besteira, não faz nenhum sentido, eu estou em paz, graças a Deus. E essa via neural nova está o tempo todo aqui, ó. E toda vez que você faz a técnica, fica mais forte, essa via neural nova. E a antiga vai ficando cada vez mais fraca. E o medo some. A mesma coisa com crises, tá? Com crises, com sintomas, a mesma coisa. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver melhor isso aqui na prática. Eu vou mostrar para você um vídeo aqui de como é a neuroplasticidade na prática. Preste muita atenção. Confirmem para mim se vocês estão escutando o vídeo, tá? Confirma para ver aí. Vou ativar esse vídeo aí. Confirma para ver se vocês estão escutando ele. Nesse vídeo trago para vocês dois neurônios se conectando, uma ótima imagem para mostrar o que é a nossa neuroplasticidade. Quando aprendemos algo ou executamos alguma atividade, é isso que acontece dentro do nosso cérebro. Esse é um processo neurobiológico, chamamos de neuroplasticidade. Escutaram aí, gente? Vou passar de novo, quero que vocês vejam, tá? Olha só. Lembra que eu falei das conexões? Que eu falei do neurônio conectando com o outro, criando novas conexões? Isso é aprendizado, tá? Presta atenção que eu vou falar de novo, para você ver. Nesse vídeo trago para vocês dois neurônios se conectando, uma ótima imagem para mostrar o que é a nossa neuroplasticidade. Quando aprendemos algo ou executamos alguma atividade, é isso que acontece dentro do nosso cérebro. Esse é um processo neurobiológico, chamamos de neuroplasticidade. Muito bem. Gente, vocês quiserem ver aí no YouTube, gente, ou aqui no YouTube, corre lá na minha bio, tem um link lá, vem para cá pro YouTube para você ver aqui. Vai lá, que daqui a pouco eu volto e mostro de novo. Corre lá na minha bio, tem um link lá do YouTube, você vem pro YouTube, você vai ver aqui, né, a imagem para você ver na prática, tá? Bom, isso aqui é o funcionamento do cérebro, do seu cérebro, nosso cérebro. Aqui é um neurônio. Nós temos bilhões de neurônios, de conexões neurais, tá? Preste atenção nisso, são bilhões. E aqui é um deles que foi colocado num vitro, né? Sabe aquele negócio de laboratório com um vitrozinho? Ele botou um microscópio e viu ele trabalhando, tá? Agora vamos continuar aqui, pra vocês entenderem. Nesse vídeo trago para vocês dois neurônios. Como é que a neuroplasticidade funciona? Só resumindo, como eu já falei para vocês, é a propriedade do cérebro de se modelar, adaptar, regenerar, aprender e se auto-organizar. Auto-organizar o quê? Suas conexões neurais a partir de novas experiências. Também conhecida como plasticidade cerebral, o fenômeno é descrito pela capacidade do cérebro de se modificar para se adaptar a lesões, por exemplo. Então, pessoas que passam por sei lá, derrame, por exemplo, que paralisam parte do cérebro, do corpo, e ela volta depois a andar,
normalmente, é porque a neuroplasticidade funciona assim. Ele começou a treinar, e aí o cérebro criou novas conexões e aí voltou a andar normalmente, tá? Temos aí mais ou menos 86 bilhões de neurônios na fase adulta no nosso cérebro. Mais ou menos isso. São bastante coisa, né? A ideia que nós somos arquitetos do nosso próprio cérebro nunca foi tão evidente, gente. Definitivamente, nossa inteligência não é fixa, não é marcada pelo nosso nascimento para sempre. Ou seja, tipo, pau que nasce torto, nunca se endireita. Isso não existe, tá? O nosso cérebro pode ser modificado. Se você tem crise de pânico, se você tem síndrome do pânico, você pode parar de ter síndrome do pânico. Por isso que vocês acreditam, inclusive, por isso que é uma mentira acreditar que você não tem cura. Isso é ridículo, ridículo. A coisa mais ridícula que existe é um profissional chegar para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre isso e falar assim: olha, você não tem cura. Cara, como é que o cara fala um negócio desse? Eu acho um absurdo isso, eu fico indignado. Ridículo, ridículo. Meu Deus. Nossa. Eu queria que um profissional falasse isso para mim na minha frente, gente. É sério. Eu não discuti com ele, não. Eu só explicar isso aqui para ele só. Porque não é possível que o profissional saiba disso. Ele tem que saber, né? Mas enfim. Então, o que recai aí para você entender? Vamos lá. Nós temos aí o segredo número 2 para acabar com 100% da síndrome do pânico. Para você parar de ter crises, parar de ter pensamentos ruins, parar de se preocupar e parar de perder o controle. É o treinamento mental. Esse é o segredo número 2. Qual é o segredo número 1, gente? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Eu falei sobre isso na primeira aula, já vou dar o spoiler. Qual é o segredo número 1 para você ficar 100% livre da síndrome do pânico, além do treinamento mental? Vamos ver se vocês sabem aí. Vocês que assistiram a primeira aula. Vai lá, escreve para mim aí. Qual é o segredo número 1? Tem 2 segredos. O 1 e o 2. O 2 é esse. Qual é o primeiro? Só esses 2 segredos? Só esses 2 segredos. Que não é nem segredo, né? Mas enfim. Vocês estão sabendo agora, por isso que acaba sendo que é um segredo, né? Vamos ver se vocês acertam aí. Quem acertar aí, vamos ver se vai acertar. Cris falou descobrir os gatilhos. Será? Vamos ver. Vamos ver se alguém acerta aí. Gente, você não vai acertar, não, é? Gente, eliminar, encontrar e eliminar as raízes. Ali, ó, Lilian, cortar a raiz. É isso, Lilian. Aí, ó, a Lilian Lins falou no aqui no Instagram. Cortar a raiz. Aí, gente, eliminar as raízes. É isso. Perfeito. Nossa, meu Deus do céu, vocês são maravilhosos. É isso aí. Você precisa eliminar a raiz do problema. Né? Você tem as raízes e você tem um treinamento mental. Se você elimina as raízes, você fica bem, normal. Puf, melhora pra caramba. Acabou as crises, acabou. Eliminou as raízes. Mas aí tem um treinamento mental para que você continue bem, se mantenha bem e nunca mais tenha crises. É assim que você fica 100%. Você entendeu agora? É assim, gente. Fora isso, não tem jeito. Pode tomar remédio por 40, 50, 60, 70, 90, 100 anos, você não vai conseguir isso aqui. Você não vai conseguir treinar o seu cérebro, você não vai conseguir eliminar as raízes. A única forma de você conseguir se livrar da síndrome do pânico é fazendo essas duas coisas que eu acabei de falar. Mas calma que agora eu vou mostrar para você o processo de fazer para fazer isso. Vou mostrar o passo a passo, tá? O nosso método. Vou mostrar um estudo científico, uma prova científica sobre os exercícios mentais e a mudança no cérebro, tá? Por quê? Quando a gente fala de mudança no cérebro, você pensa o quê? Eu tenho que fazer exercício físico? Claro que não. Não faz nem sentido passar para quem tem síndrome do pânico fazer exercício físico, já que há pessoas que fazem exercício físico, sente de coração disparando, e a pessoa que tem síndrome do pânico tem medo de coração disparando, então não faz sentido, né? Então, dá um exemplo. Exercícios mentais modificam seu cérebro, criando novas conexões neurais, como eu falei para vocês agora. Só que aí, você deve falar assim, mas será que é isso mesmo? Então, vamos mostrar estudos científicos. Alguns estudos mostram como o cérebro também pode ser modificado através dos pensamentos, imaginação e exercícios mentais, que é o que eu faço no meu treinamento, do meu método, tá bom? Exemplo, o estudo da neuroplasticidade ao tocar piano. Como é que foi feito esse estudo? Pegaram 2 grupos de pessoas e dividiram esses 2 grupos em grupo A e grupo B. O grupo A de pessoas começou a fazer um treinamento de piano apenas escutando, apenas
Aliás, melhor, o grupo A começou a treinar e praticar piano todo dia, tocando piano. E o grupo B não praticou piano fisicamente. Todo dia ele praticou piano mentalmente, apenas imaginando. Então vamos lá. O grupo A foi lá, sentou e começou a tocar o piano. Deixa eu mostrar aqui na prática. Começou a tocar. Legal? Tá lá tocando piano. E todo dia, 2 horas, diariamente, durante uma semana. O que é que os cientistas fizeram? Antes deles começarem a tocar o piano, eles fizeram uma medição através de uma ressonância muito poderosa para verificar as conexões neurais do córtex pré-motor, que é o córtex que faz a movimentação dos dedos, tá? Então, é a parte do cérebro que movimenta os dedos. Quando você aprende alguma coisa nova com os dedos, eles desenvolvem novas conexões neurais. Você viu lá os neurônios se conectando? Pois é. Então, ele começou o quê? Eles mediram e viram como é que estava o tamanho dessa área do cérebro. Depois que a pessoa que estava tocando lá piano durante 2 horas diariamente, durante uma semana, parou de tocar, o que eles fizeram de novo? Mais uma vez, fizessem novamente essa ressonância para verificar no cérebro se criou novas conexões. Se criou novas conexões, ok, confirmado. Então, a pessoa realmente aumentou o córtex pré-motor, então realmente aprendeu a tocar piano. Mas sabe o que é mais interessante nisso tudo? Aquele grupo que só fez imaginar, aconteceu a mesma coisa. As pessoas ficaram paradas com os olhos fechados e com as mãos fechadas, não podia mexer os dedos, fechados, me imaginando durante um período de tempo, todos os dias da semana, imaginando lá, tocando piano. Na cabeça dela. Quando os médicos, ou seja, quando os cientistas foram verificar o córtex, adivinha o que aconteceu? A mesma coisa aconteceu com os outros que tocaram real. O córtex aumentou. O córtex pré-frontal aumentou. A área dos dedos aumentaram, como se eles realmente tivessem tocado piano. Ok? Esse estudo científico, ele é um dos estudos, tá? Existem milhares de estudos sobre isso. Existem livros sobre neuroplasticidade que você pode pesquisar. Livros sobre... Tem um livro chamado, que é um livro que eu gosto muito, que é O Cérebro que se Transforma. Se você quiser depois anotar para pesquisar sobre esse livro. O nome do livro é O Cérebro que se Transforma. Esse livro é maravilhoso, é um dos melhores livros que tem sobre neuroplasticidade. É escrito por um psicanalista e psiquiatra, que é legal também, que ele mostra vários exemplos. Totalmente, 100% científico, não tem nada de imaginação ali, né? Então, vocês ficam, às vezes, vendo um monte de coisa que é tudo imaginação da cabeça da pessoa. Tudo científico. Científico do início até o fim, tá? E não é ruim de ler, não, tá, gente? É legal. Então, é para você entender como funciona o poder da sua neuroplasticidade. Tá legal? E aí, gente, olha só. Aí, deixa eu te perguntar. Você acreditou na grande mentira que te contaram de que transtornos emocionais como ansiedade, depressão e síndrome do pânico não têm cura? Isso é uma grande mentira. E enquanto você acreditar nisso, você nunca vai conseguir se libertar totalmente da síndrome do pânico. Nunca. Pare de acreditar nessa besteira, essa bobagem. Pare de ficar ouvindo médicos que só querem que você vá ao Volcote lá todo mês, toda semana, a cada 3 meses, para você pagar, para você poder ganhar do seu plano. Para de ficar escutando esses caras que só falam essas besteiras para você, que quer te entupir remédio porque ele ganha, porque toda vez que você passa remédio, vai lá comprar aquele remédio que ele ganha com isso. Vocês sabiam disso? É. Pare de ficar ouvindo esses caras e comece a pensar fora da caixa, fora da linha da caixa daquelas caras. Porque se você não tem conhecimento, você vai seguindo eles cegamente. Mas agora você tem conhecimento. Se o médico chega para você e fala que você não tem curso, você fala para ele assim, mas vem cá, e a neuroplasticidade? Fala isso na cara dele assim, ó. Peraí, médico. Neuroplasticidade. Ele vai ficar sem graça. Eu juro pra você que ele vai ficar sem graça. Quero ver o que ele vai falar para você. Aí você fala assim, olha, eu tenho um terapeuta chamado Diogo Cabral, vocês conhecem ele? Segue ele aí. Ele disse que isso aí que você está falando é besteira, que você pode sim se curar 100% disso aí, ficar 100% da vida. Manda ele vir conversar comigo. Eu já desafiei vários médicos no Instagram, nenhum teve coragem de vir um desafio. Eu quero pegar uns pacientes dele. A proposta seria assim: pega 10 pacientes seus, que você vai escolher. Eu não quero nem saber. Escolha você. E vamos fazer um tratamento com eles. Você vai fazer um tratamento com remédio, eu vou fazer um tratamento com o meu médico. Vamos ver como é que eles vão. Depois vamos pesquisar fazer entrevista com eles,
ao vivo, numa live, numa aula ao vivo, com cada um deles. E vamos ver o que é que eles vão falar sobre o resultado que teve com você e comigo. Ninguém tem coragem. Sabe por quê? Porque eles sabem muito bem. Sabe que não tem... Eles não... Gente, meu Deus do céu. É um negócio sério, viu? Mas, enfim. Aí você quer acreditar quem? Ó, palavras de cientistas renomados. Olha só as palavras de cientistas renomados. Pascoal Leone, professor de neurologia da Harvard Medical School. Para quem não sabe, a Harvard é a maior universidade do planeta. Mais renomada, mais reconhecida, onde tem os maiores profissionais do planeta Terra. Entendeu? É Harvard. E aqui é Harvard Medical School, que é a escola de medicina de Harvard. O Pascoal Leone, olha o que ele falou. O treino mental tem o poder de mudar a estrutura física do cérebro. Isso é um neurocientista falando isso para você. Neurocientista, tá? Presta atenção. Emoções, aí tem outro neurocientista, outro cientista, que é o Richard Davidson. Olha o que ele falou. Emoções, estados de humor e forma de pensamentos são habilidades mentais e podem ser treinadas. Agora eu te pergunto, você prefere acreditar naquele médico que falou para você que você não tem cura? Ou você prefere acreditar nos cientistas que são especialistas nisso? Você quer responder ou quer deixar a pergunta em aberto? Quem que você prefere acreditar? Naquele médico que ganha por você acreditar que você não tem cura, que você tem que voltar lá toda hora e tem que comprar remédio toda hora? Ou nos cientistas que estão lá ajudando a humanidade a melhorar? Cientistas renomados que estudam isso, que pesquisam isso todos os dias. Quem que você prefere acreditar? É uma boa pergunta, né, gente? E aí? É isso aí. Marcelo Eugênio, eu como especialista em tratar raízes emocionais e treinador emocional, também passo mal com esses médicos que nem sabem o que falam. Pô, cara, você não tem noção como isso me incomoda. Meu Jesus. É complicado. É complicado e eu atendo tanta gente que vem com problema que vem com esses problemas. A pessoa já chega comigo assim, Diogo, eu não sei o que eu faço mais. Gente, eu juro para você, tem pessoas que eu tenho que tratar somente a crença dela de que ela não tem cura. A pessoa vem fazer tratamento comigo só para curar, só para tirar essa crença da cabeça dela. Porque essa crença faz ela sentir crise de ansiedade. Olha que loucura. A pessoa acreditar que ela não tem cura faz ela ter crise de ansiedade. Vê se tem cabimento um negócio desse. Enfim. Mas é isso aí, gente. Agora, olha só. Bom, como dar fim à síndrome do pânico? Passo a passo. Vocês querem saber o passo a passo? Vamos entrar no passo a passo agora? De como é que a gente dá fim à síndrome do pânico de uma vez por todas? Escreve para mim aí se você quer dar fim ao passo a passo. Dá fim a esse negócio. Vamos ver o passo a passo aqui? Vamos juntos? Escreve pronto aí se você está pronto, passo a passo. Uma aguinha aqui. Gente, antes de iniciar o passo a passo, eu queria deixar um aviso importante aqui para vocês. Eu botei até aqui no slide para não esquecer, tá? Eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Nós estamos hoje na última aula do nosso mini curso, né? Último dia. Já passei bastante conhecimento para vocês. Agora eu vou passar para vocês o passo a passo de como tudo isso funciona. Só que eu não quero deixar passar para vocês uma oportunidade que vai ser a partir de segunda-feira agora, tá? Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: vocês gostariam de saber como é que vocês podem fazer um tratamento diretamente comigo no meu instituto? Escreve sim, escreve eu. Quem gosta, quem gostaria de fazer ou de saber como funciona um tratamento após acabar o curso. Acabou o curso, aí a gente vai ter inscrições, uma promoção especial, no dia 17, agora, na segunda-feira. Vocês gostariam de saber como é que vocês podem fazer o tratamento comigo, no nosso instituto, com acompanhamento, com método, tudo bonitinho, tudo direitinho? Vocês gostariam de saber como é que funciona? Legal. Legal. Então, eu vou passar a informação para você agora, rapidinho, coisa rápida mesmo, e depois a gente volta para o passo a passo, tá? Só para não deixar vocês perdidos aí, porque vocês precisam saber.
Você precisa ficar de olho para saber como é que funciona, porque vai ter inscrições lá no dia, na segunda-feira. E a maioria das pessoas querem fazer, e aí se eu não passo informação e falo de última hora, a pessoa fica perdida, falando, poxa, eu não me preparei, tudo mais, né? Então vamos lá. Bom, primeiro, segunda-feira eu vou abrir inscrições com uma promoção especial para o programa Pânico Zero. O programa Pânico Zero é um grupo de pessoas que eu vou formar para ajudar a se livrar 100% da síndrome do pânico, tá? E aí, dentro desse Pânico Zero, a gente vai usar o método de neuroreprogramação emocional, que eu falei para vocês, que é o NeuroRap, que é do meu instituto, tá? É um método específico e exclusivo do meu instituto. Será um desconto especial, surreal, que vai ser das 9 da manhã até as 19 horas da noite. E eu vou passar mais informações para vocês no grupo do WhatsApp, dos valores, vou passar um site com informações de como funciona todo o tratamento, tudo bonitinho para você ver. Eu quero passar para você aqui mais informações para você ver mais ou menos como é que a gente funciona e como é que a gente faz esse trabalho, tá? Bom, no Instituto NeuroRap nós temos o método que usa 3 pilares para qualquer pessoa superar a síndrome do pânico. O primeiro pilar para você superar a síndrome do pânico que a gente faz no nosso método é encontrar e curar as raízes, que eu já falei para vocês. Então, a gente faz a reprogramação das memórias e das crenças que engatilham as crises e os medos, que causam sintomas e os pensamentos perturbadores. Então, a gente faz um trabalho para encontrar essas raízes e curar essas raízes. Ok? Também tem um segundo pilar, que é usar o poder da mente e do cérebro para reprogramar o cérebro. Ou seja, a gente usa o poder da mente junto com o poder do cérebro. Como é que a gente faz isso? É esse treinamento mental para desenvolver o córtex pré-frontal junto com a neuroplasticidade. Então, nesse treinamento mental, você vai seguir uma rotina de técnicas mentais para exercitar sua mente, e assim você desenvolver o poder de controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e assim nunca mais ter esse problema de novo. Então, dentro desse segundo pilar, você tem já um processo que vai garantir que você fique 100% bem. Entende? Porque assim você vai eliminar as raízes, parar tudo que você sente, e o treinamento mental do córtex pré-frontal para que você nunca mais na sua vida tenha isso de novo. Ok? E o terceiro pilar é você usar métodos modernos. Nós usamos métodos modernos de reprogramação mental, que dispensa o uso de remédios. Você não precisa de remédios para fazer o nosso tratamento. Você não precisa. Se você quiser largar o remédio, a gente também tem um desmame do remédio e temos técnicas para substituir o remédio durante o desmame, ok? E aí você desenvolve um poder natural no seu cérebro se você tiver a reprogramação mental. Você desenvolve aquele poder natural do córtex de controlar e equilibrar suas emoções, sem precisar usar nenhum tipo de química, sem precisar ter efeitos colaterais, ok? Mas, Diogo, isso é possível mesmo? É uma pergunta que muita gente faz. Isso é possível mesmo? Então, veja aqui alguns alunos do método NeuroRap que fez esse processo e veja o que eles têm a dizer sobre isso. Eu vou passar aqui para vocês o vídeo da Elbia, que eu ia passar para vocês na primeira aula e não deu para passar, né? Porque não saiu o som. Eu quero que vocês escutem o que ela vai falar, tá? O problema da Elbia era a síndrome do pânico avançada, muito avançada. Ela tinha crises constantemente, ela tomava 3 remédios de tarja preta, ela vai falar aqui e ela está 100% bem. Não sou eu que estou falando que ela está 100% bem, é ela que fala. Preste atenção no vídeo para você entender, tá? Deixa eu passar aqui, deixa eu deixar um pouco mais rápido. Vou passar o vídeo aqui para vocês. Olha, eu melhorei 100%. Eu não tenho mais pânico, que era o principal, e eu não tenho mais nenhum sintoma de ansiedade durante o dia. Eu tinha tinha quando tomar banho, eu tinha quando ia sair, eu tinha no trabalho, eu tinha dentro de uma sala fechada, eu tinha ao dormir, eu tinha em tudo quanto é lugar sintomas de frio na barriga, falta de ar, é, aperto no peito, aqueles sintomas de pânico mesmo, né? E tinha as madrugadas, geralmente eu tinha pânico. Não conseguia nem ficar assim com roupa, não conseguia olhar para o meu cabelo, era algo assim muito agoniante mesmo. Ficava andando a madrugada toda pela varanda, era horrível. Isso eu não tenho mais. Já faz mais de, acho que eu 5 meses eu parei o remédio, e antes disso, quando eu comecei a fazer técnico com você, eu já comecei a parar. Então já vai fazer uns 7 meses que eu não tenho nada. Gente, só dando uma pausa aqui, tá? Esse depoimento da Elbia tem mais de 1 ano. Então, ela tem 1 ano e 7 meses já sem medicação, tá? Sua maior dificuldade era qual antes? A maior dificuldade era o pânico mesmo.
Mas durante o dia eu não tinha qualidade de vida, porque durante o dia eu ficava tendo sintominhas, mas não chegava a ter o pânico mesmo durante o dia. Mas eu ficava com sintomas o tempo todo, né? Qualidade de vida, eu voltei a ter paz, né? Eu consigo ter prazer nas coisas, eu voltei a ter paz. Eu ficava o tempo todo lutando contra a minha mente, lutando aquela sensação ruim, nada. Eu fazia as coisas por obrigação. Eu, graças a Deus, não ficava sem fazer nada. Eu conseguia levar o filho para a escola, eu conseguia trabalhar, eu conseguia fazer as coisas em casa, mas sempre passando mal. Então, eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha paz. Eu costumava dizer, eu não tenho mais paz. E agora não, agora eu fico tranquila, pensando no nada, olhando um passarinho, às vezes olhando uma rede social, e você mesma, Quem aí gostaria de eu conseguir não sei fazer mais isso? De você, ficar olhando para o viver só em nada, função conseguir de pensar em cuidando do nada, sintoma, cuidando do que você sente, ficar em preocupada se paz. você vai adoecer, preocupada se você vai daqui a pouquinho ter uma crise e não conseguir mais ficar no ambiente. Era horrível, né? Começava a assistir um filme, dependendo do que acontecia no filme, já me dava crise do pânico. E aí já tinha que parar, eu já achava que aquilo era um gatilho e era um trem. E hoje, graças a Deus, graças às técnicas, a minha mente está controlada. Está controlada. Hoje eu estou controlada, eu estou sem remédio. Eu tomava tarja preta, eu tomava 2 remédios de tarja preta, um remédio de tarja vermelha. Eu tomava Ketros 25 mg, Limbitrol e esse citalopram. Eu até guardo eles ali para sempre olhar para eles e falar: olha, não Eu venci preciso de você. vocês. Eu preciso mais. Isso aí. Eu não preciso, eu Muito bom. venci vocês, eu guardo. As meninas, às vezes, perguntam para mim qual que eu tomava, eu tiro foto e mando. Eu me livrei de tudo isso. É muito bom. Legal, gente. O que vocês acham desse depoimento da Elbia? Vocês se identificaram? Quem se identificou com o depoimento da Elbia aí? O que ela sentia? Como era a vida dela? Alguém se identificou aí? Escreve eu aí que se identificou com o depoimento dela. Isso aqui é um caso típico de síndrome do pânico, de pessoa que já passou por psiquiatras diferentes, trocou de remédio várias vezes, passou por psicólogos diferentes e não melhorava. Esse aqui é um caso típico, tá? Vou colocar aqui que 70% das pessoas que eu trato tem esse caso da Elba aqui. 70%. É muito parecido, tá? Então, isso aqui é um exemplo para você. Vamos pegar mais exemplos aqui, rapidinho, para você ver. Aqui é um exemplo da Claudineia. A Claudineia, ela tinha passado por vários psiquiatras, usou vários tipos de remédios, passou por vários psicólogos e nada de se livrar da síndrome do pânico. Mas ao aplicar o método neuroreprogramação emocional e eliminar todas as raízes, ela teve uma transformação na vida dela. Gente, eu não vou ler tudo aqui. Se você quiser ler, tira um print aí. Tira um print, tá? Dessa imagem, para você ler depois, tá bom? Eu não vou ler tudo. O que ela fala aqui, resumidamente? Ela falou que ela tinha crise de pânico, que desenvolveu fobias, depressão, toque. Ela tinha crises o tempo todo, começou a ter tristeza profunda. E aí, depois que ela fez o programa, ela começou a se sentir uma nova pessoa. Aqui, como ela colocou assim, ó, uma transformação que nenhum tratamento antes havia surtido tanto efeito. E ela até disse em outras situações dentro do grupo, né, que ela simplesmente, o dinheiro que ela gastou, ela falou que ela gastou de dinheiro. Se ela tivesse conhecido esse método antes, ela teria economizado muito dinheiro, entenderam? Então, para vocês entenderem aí, tá? Caso da Mariana. A Mariana, gente, é a mesma coisa. A Mariana, ela tinha crise de pânico e muita ansiedade, mas após aplicar o método do neuroreprogramação emocional, vive normalmente, nunca mais teve crise e está liberta. Se quiser ler, gente, tira o print. Não dá para ler tudo por causa do nosso tempo, tá? Mais um caso aqui, ó. A Mônica Moreto. Mônica também largou os remédios desde os primeiros dias do método da neuroreprogramação emocional. Então, olha só. A Mônica tomava remédios há 26 anos. Desde a primeira aula do método, ela largou os remédios. Lembra que eu falei para vocês que temos técnicas que você pode substituir os remédios? Então é isso, tá? Ela começou a usar as técnicas que substituíram os remédios, ok? Então isso aí já é um exemplo para você entender, tá? Tem aqui o caso da Bárbara, que eu já mostrei para vocês na primeira aula. Para quem não viu, a Bárbara tinha crise de pânico, não conseguia trabalhar, largou o trabalho, quase separada do marido e não conseguia cuidar do filho dela. E ela conseguiu voltar ao normal depois de tentar psiquiatra, depois de tentar remédio, enfim. E conseguiu voltar ao normal, voltou a trabalhar, faz tudo normalmente, enfim, recuperou totalmente a vida dela, ok? Também tem o caso da Marilene, que eu também mostrei já também para vocês, que na primeira aula, que também era uma pessoa que não conseguia fazer nada na rua, não conseguia fazer as coisas do trabalho,
tinha crise, tinha medo de sair, e agora faz tudo normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse tido crise de pânico na vida. Ok? Você tem tudo, a mentoria em grupo, mentoria uma vez por mês, tudo bonitinho, tudo gravado também, igualzinho. Mas uma consulta. Você vai ter uma consulta online e nessa consulta você vai ter uma consulta para encontrar suas raízes, você ter direcionamento, você saber exatamente o que, que você tem, se você tem outros transtornos, porque no método NeuroRap também tem tratamento para outros transtornos de ansiedade, como o TOC, ansiedade generalizada, que é a TAG, né? Tem tudo lá, entendeu? Mania, compulsões, tá? Então, e depressão também, né? Você vai ter isso lá também, ok? Então, você vai ter também essa opção. Isso aqui é para quem quiser fazer a consulta e também para quem quiser fazer um tratamento diretamente. Resumindo, gente, que é 1 ano de mentoria em grupo, mais uma consulta online para você fazer essa consulta e entender suas raízes, descobrir essas raízes, ter direcionamento, bonitinho. Se você tem interesse, você tem que prestar atenção nas inscrições no dia, ok? Muito bem, muito bem. Gente, eu só vou continuar nessa aula e eu só queria passar para vocês como é que funciona. E aí eu vou passar para vocês no grupo do WhatsApp mais informações dos preços, de como funciona, tudo no grupo do WhatsApp, tá? Vai ser tudo passado lá. Bom, se você já está há anos tentando se libertar, mas não conseguiu, esses são os 3 erros que estão te impedindo. Vamos falar dos erros? Esses erros eu descobri após 8 anos tratando milhares de casos de síndrome do pânico. Então, esses erros foram identificados através do meu tratamento, através de experiência prática. Legal? Vamos lá. Primeiro erro: tratar a síndrome do pânico como se fosse um excesso de ansiedade comum. Eu já falei sobre esse erro antes. Então, você não trata a síndrome do pânico como se fosse tratando uma ansiedade comum. Você não trata a ansiedade, síndrome do pânico, como se fosse uma TAG, ansiedade generalizada. Você não trata síndrome do pânico como se fosse uma ansiedade que a pessoa está tendo porque ela está tendo um probleminha no trabalho, ou um probleminha no relacionamento. Você não trata a síndrome do pânico dessa forma. É um erro, você perde tempo, você perde energia, você não melhora. Você tem recaídas e continua tendo crises. Ok. Então, esse é um erro que muitos psicólogos cometem esse erro. Alguns psicanalistas, terapeutas também cometem esse erro. Então, preste atenção, se você é profissional, isso é um erro, você não vai conseguir ajudar as pessoas assim. E se você está fazendo algum tratamento assim, você também não vai conseguir se curar com esse tipo de tratamento. Ok? É diferente. Ok? Beleza. Erro 2, acreditar que a síndrome do pânico não tem cura. Eu já falei isso antes. Síndrome do pânico não tem cura. Acreditar nisso é uma bobagem sem tamanho. Então, você tem neuroplasticidade, você tem treinamento mental, você tem todas as possibilidades, você não nasceu assim. Então, trauma tem cura. Então, síndrome do pânico tem cura. Ok? Erro 3, se entupir de remédios pensando que eles são a solução. Gente, acredite. Eu sei que é chato, eu sei que incomoda, eu sei que você não aguenta mais. Mas acredite no que eu estou te falando. Se entupir de remédio não vai ser a solução. Eu não quero falar muito sobre remédios. Depois eu vou fazer lives sobre remédios. Mas os remédios eles são tão prejudiciais que se vocês soubessem, vocês não tomariam, vocês evitariam ao máximo tomar eles. Mas enfim, remédio não cura, ele não resolve e ele não treina o seu cérebro. E se você parar, ele vai voltar tudo de novo. Ah, mas Diogo, fulano parou e ficou bem. Espera mais um pouquinho que você vai entender o que eu estou te falando. Espera mais um pouco. Fulano vai falar com você. Talvez fulano não fale, mas você vai saber de algum jeito, já que você conhece fulano, tá? Acredite no que eu tô te falando. Tem gente que fica 1 ano, tem gente que volta a ter crise depois de 1 semana para remédio, tem gente que para depois de 1 mês, começa a ter crise de novo, tem gente que para depois de 1 ano, começa a ter crise de novo, tem gente que volta a ter crise depois de 3 anos, tem gente que volta a ter crise depois de 5 anos, tem gente que volta a ter crise depois de 10 anos. Ok? E eu tô falando, eu tô falando aqui, não tô falando da pessoa vivendo normal, não, tá? Nenhum dessas pessoas vive normal depois, antes da crise voltar. Ela fica preocupada, toda hora é um gatilho, toda hora é uma preocupação. Ela não vive normal, não. Eu tratei uma pessoa que ela ficou durante 10 anos, que ela só saía com o marido, com o filho, só ficava em casa quando estava com alguém, tinha que ser uma pessoa que ela conhecesse, então ela só ficava com a empregada dela, que trabalha com ela há muitos anos, ou com o marido, nem com o filho ela conseguia ficar em casa. 10 anos. Ela não tinha crise de pânico. Ela só tinha medo o tempo todo, insegurança o tempo todo. Isso não é normal.
entendeu? Ela não viajava de avião, ela não dirigia. Se ela saísse de carro, tinha que ir com alguém que ela conhecesse. Olha só. Tinha motorista para pegar ela, para levar para os lugares que ela conhecia há muitos anos, porque senão ela não ia. Tá entendendo isso? Então ela não tinha liberdade. Ela não tinha tranquilidade para fazer as coisas. Se ela saía sozinha, ela ficava tensa. Se ela ia para um lugar, tensa. Se ela saía com o filho, tensa o tempo todo. Isso é vida? Você acha que isso é vida? Diz aí para mim. Não é, gente. Isso não é vida. Tá bom? Então, por que exercícios físicos, remédios e a terapia tradicional não te curam? Por quê? Por que exercício físico não te cura? Por que remédio não te cura? Por que terapia tradicional não te cura? Porque remédio não reprograma as raízes e não treina o seu córtex pré-frontal. Já falei. Porque exercícios físicos não são para pessoas com síndrome do pânico. Eu já falei sobre isso para vocês rapidamente. Vamos entender isso aqui. Gente, as pessoas que têm síndrome do pânico, elas têm medo de passar mal na rua. Como é que eu vou passar para uma pessoa que tem medo de passar mal na rua, que tem medo dos sintomas do coração, que tem medo de passar mal, de sentir falta de ar? Como é que eu vou passar para essa pessoa que ela vai melhorar fazendo exercício físico, gente? Como? Me responde aí. Tem cabimento? Faz sentido isso para você, gente? A pessoa chegar lá, vai no médico, o médico olha para você e fala assim: olha, você tem que fazer exercício físico para você melhorar. Como é que você vai fazer exercício físico? Ó, pessoas que têm síndrome do pânico, a maioria, se faz exercício físico, começa a passar mal porque pensa que está morrendo, ou pensa que está passando mal, coração acelera. Imagina só, a pessoa vai eu já tratei pessoas que têm trauma de academia, porque estava fazendo exercício na academia, passou mal e saiu da academia correndo. Então imagina só o perigo que pode ser até a pessoa estar treinando lá, pegando peso e de repente passar mal com peso na mão. Então, isso não existe, não é esse negócio, que a ansiedade se trata com exercício físico. Se você tiver ansiedade comum, sim. Se você tiver síndrome do pânico e traumas, não. É diferente. Até porque exercício físico não reprograma o seu cérebro, tá? Não vai eliminar raízes, não. Eu já tratei atletas, já tratei personal trainer, já tratei pessoas que davam aula. Teve uma pessoa mesmo que ela dava aula todo dia. E tinha crise todo dia. Dava aula o dia todo, treinava, suava, e estava lá, tendo crise. Entendeu? Então, ele não treina também o seu cérebro. Então, Diogo, quer dizer que eu não preciso fazer exercício físico? Se você fizer o tratamento certo, você não precisa fazer exercício físico. Se fosse assim, imagina só, a pessoa não faz exercício físico, ela vai passar síndrome do pânico a vida toda. Isso não faz sentido, gente. Se fosse assim, então, pô, 80% das pessoas que eu trato não faz exercício físico. As pessoas estão aí bem da vida. Imagina só. Que maluquice. Não faz sentido, né? Muito bem. A psicoterapia tradicional ainda trata a síndrome do pânico como ansiedade comum, que é o grande problema. E a maioria das dificuldades das pessoas que fazem terapia é essa, eu já falei para vocês. Né? Então, as pessoas elas não conseguem tratar com a ansiedade, a síndrome do pânico, com a terapia tradicional, infelizmente. Por quê? Porque a psicoterapia tradicional ainda continua tratando a síndrome do pânico como se fosse ansiedade comum. Como é que você sabe disso? É simples. Você vai para a terapia, a psicóloga olha para você, pergunta como é que você está, você começa a falar, e falar, e falar, e falar mais, e mais um pouco. Aí ela olha para sua cara, te dá alguns conselhos e fala assim: acabou o seu tempo. Na próxima a gente conversa de novo. Isso se repete semana por semana. Pois é. Se você está fazendo isso, isso é terapia tradicional, e isso não trata síndrome do pânico. Ok? Ah, Diogo, quer dizer que é ruim? Não, eu estou falando que não trata síndrome do pânico. Isso é para outras coisas. Tá certo? Para outras coisas. Não trata trauma, não trata síndrome do pânico, não trata feridas emocionais. Entendeu? Mas serve para outras coisas. É diferente. Tá legal, gente? Muito bem. Por que você tem que recaídas após ter ficado muito tempo bem? Você tem recaídas após ficar muito tempo bem porque as raízes principais da síndrome do pânico não foi neutralizada. Aquela raiz emocional que você tem não foi neutralizada. Então, o seu cérebro, que é o hipocampo, o HD do cérebro, ele guarda as memórias traumáticas e elas sempre irão existir. Então, se você tem um gatilho, volta tudo de novamente. A não ser que você reprograme essas raízes, elas vão sempre voltar em algum momento da sua vida. É só ter um gatilho simples. E o trauma é reativado, trazendo junto com eles os medos, ansiedade, pensamentos e sintomas. Este é o processo que vai te libertar 100% da síndrome do pânico. Olha só o processo. Vamos começar?
Bom, o que, que você vai ganhar ao seguir este processo passo a passo? Você vai superar 100% da síndrome do pânico e parar de ter crise de medo, eliminar os pensamentos ruins da sua mente, parar de pensar coisas ligadas à morte, passar mal, ter crises, ter doença, entre outros, e voltar a ter uma vida normal, fazendo tudo o que fazia antes, sem se preocupar. E ainda blindar a sua mente para não ter mais crise no futuro e nunca mais precisar de remédio. Eu não vou perguntar, porque eu já sei sua resposta. Você quer isso, não quer? Então, preste atenção. Essas etapas que eu vou mostrar para você agora faz parte do nosso programa de treinamento para eliminar a síndrome do pânico, direto nas raízes do pânico zero, com o método NeuroRap, que é o método de neuroreprogramação emocional, que é exclusivo do meu instituto. Então, você não vai achar esse método em outros lugares, em nenhum outro tratamento, em nenhum outro profissional, a não ser que seja um profissional formado pelo meu instituto, tá? Nós temos formação de terapeutas também. Então, vamos lá? Primeiro passo para você superar a síndrome do pânico. Você precisa fazer a reprogramação das crises de pânico do passado. Lembra que eu falei para você que suas crises de pânico, quando aconteceram, elas criaram um trauma das crises de pânico? Que era a principal raiz que causa em você todos os medos que você sente, e as fobias, e os pensamentos, e por isso que você tem síndrome do pânico? Pois é, você precisa reprogramar essas memórias. Você tem um processo que você tem que fazer de voltar nessas memórias, tá? E você precisa reprogramar desde a primeira crise e todas as outras crises que você teve. Todas as outras que você teve. Então, vamos lá. Mariana tem 35 anos e a primeira crise dela foi quando ela tinha 30 anos. O que ela vai fazer? Ela vai voltar na primeira crise dela, que foi com 30 anos, ela está com 35, e vai ressignificar essa primeira crise, fazendo o quê? Ela vai enviar novos recursos. O que são recursos? São situações, sentimentos, emoções, conhecimento, entendimento que ela não tinha naquele momento. Na primeira crise, você pensa que você está morrendo. Pensa que você está passando mal. Pensa que você está enlouquecendo. Pensa que você está surtando. Você não sabe naquele momento que você está tendo somente uma crise de pânico, que somente um estresse, uma ansiedade, você está sentindo ali, um medo. Não é isso, gente? Naquele dia você sabia que era isso que você estava sentindo? Que era só uma crise de pânico? Você sabia que era uma crise de pânico ou você pensou que era algo pior? Diz aí para mim. Você pensou que era crise de pânico ou era algo pior para você? Diz aí para mim, escreve para mim aí. O que você achava que era? Então, você criou esse trauma por causa disso, porque você não sabia o que era. Você tomou um grande susto. E aí você vai lá e reprograma e ressignifica essa primeira crise. Depois, você vai para a próxima crise e faz a mesma coisa. Você precisa ter uma nova compreensão daquele ocorrido. Você precisa conversar e se aconselhar naquela época, aquele seu eu daquela época. Você precisa retirar todo o sentimento ruim daquela situação. Esse processo que você está fazendo é um processo de reprogramação de uma memória. E depois você vai reprogramando todas as outras do mesmo jeito. Reprogramei a primeira. Qual foi a segunda? Qual foi a terceira? Qual foi a quarta? Qual foi a quinta? E você vai fazendo uma atrás da outra, reprogramando uma por uma, do mesmo jeito que reprogramou a primeira. Enviando novos recursos, ou seja, levando um novo entendimento, um novo conhecimento, aconselhando, trazendo um entendimento diferente daquilo que aconteceu. Isso é a primeira reprogramação que você faz para você se libertar da síndrome do pânico. Você pode reprogramar qualquer coisa da síndrome do pânico. Qualquer coisa. Pode reprogramar todas as crenças, tudo mais. Mas se isso aqui não for feito, você não consegue ficar 100% bem. Tá? Não consegue. A reprogramação das crises de pânico do passado é a cura do trauma. Só que não é só curar o trauma. Por quê? O trauma tem consequências. E as consequências precisam ser resolvidas também. Não adianta você só curar o trauma, tá? E aí, por isso que vem o resto do processo. Então, esse primeiro passo é o primeiro passo para reprogramar as crises de pânico do passado. O segundo passo para você superar a síndrome do pânico é você eliminar os medos e fobias da síndrome do pânico. Você precisa ter técnicas de cura de fobias para reprogramar as fobias. Fobias não se reprograma através de conversa, de bate-papo, de conscientização, não existe isso. Fobias só se reprograma através de técnica. E vou explicar uma coisa para você.
Existem técnicas para fobias que você precisa ficar diante do objeto fóbico. Por exemplo, a pessoa tem fobia de lugares altos, por exemplo, tá? Aí o que a pessoa faz? Uma pessoa, um profissional, um terapeuta, pega essa pessoa e leva ela para um lugar alto e expõe ela à fobia. Ok. Isso se chama terapia de exposição. Qual o problema nessa terapia? Se a pessoa não fizer isso várias vezes, ela pode piorar a situação dela. Então, se ela parar no meio, que ela não aguenta, ela pode simplesmente voltar e ficar muito pior do que ela era antes. Por isso que eu não gosto desse método, não uso, tá? Não gosto. O que você tem que fazer primeiro? Você precisa reprogramar a fobia no seu cérebro. A fobia está no seu cérebro. Então, primeiro você reprograma a fobia no seu cérebro com a técnica cura de fobias. Depois, você faz técnicas para reprogramar as crenças do medo. O que é as crenças? Lembra que eu falei? Crença do medo. Aquilo que eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que vou passar mal. Eu acredito que eu vou morrer. Eu acredito que esse sintoma é um sintoma de um problema do coração. Eu acredito que se eu tiver pressão alta, eu vou morrer. Lembra? A crença que gera o medo. Você precisa reprogramar essas crenças. E depois que você fez a reprogramação da fobia e reprogramou as crenças, aí sim você vai fazer o enfrentamento do medo. Porque agora que você reprogramou no cérebro, o cérebro vai interpretar essa situação de fobia de forma completamente diferente. Você vai lá, enfrenta e passa pela situação. Vou contar um caso para vocês entenderem. Eu fiz isso com uma pessoa que ela tinha medo de entrar no avião e passar mal dentro do avião. Alguém aqui já se sente isso aqui, gente? Tem medo de viajar de avião por medo de passar mal dentro do avião? Alguém aqui já passou por isso ou tem esse medo? Diz aí para mim. O que eu fiz? Eu fiz o mesmo processo que eu estou passando para vocês. Fizemos a reprogramação da fobia no cérebro dela. Fizemos a técnica de reprogramação das crenças. Depois fizemos o quê? Eu falei para ela assim, agora você vai lá no avião. Ela já tinha uma viagem já programada. Aí agora você vai viajar. Você vai simplesmente entrar no avião e viajar. Aí ela, ai, Diogo, será que vai dar certo? Ficou preocupada, né? Porque a ansiosa é assim. Ela ficou preocupada. Será que vai dar certo? Aí eu falei, faça tal técnica para controlar. Você já sabe como é que faz. Controla esse pensamento aí. Ela controlou. Aí foi. Aí ela mandou mensagem para mim. Ela chegou na via de viagem e falou assim, Diogo do céu, cheguei. E foi tudo bem. Falou, e aí ela mandou uma mensagem super feliz da vida. Aí o marido dela, muito obrigado, Diogo. Valeu, valeu. O marido dela, né? Falando comigo. Então, ela fez exatamente isso aqui. Ela viajou tranquilamente. Antes de fazer esse processo, ela tinha tido crise. Ela pediu para... Tem uma vez que ela entrou no avião, e ela entrou. Quando ela entrou, ela saiu correndo, pediu para sair antes de fechar o avião. Aí foi aquela correria, aí ela gritando, aí o marido falou, não, ela tem que sair, ela tem que sair. Aí tirou as coisas dela e saiu correndo do avião. Uma loucura, ela falou. Entenderam? Então, isso é um exemplo para você entender, tá? Muito bem. Esse foi o segundo passo, que é eliminar e curar as fobias. Qual é o segundo, terceiro passo que você supera para você superar o pânico 100%? Identificar e anular os gatilhos. Lembra que eu falei sobre os gatilhos na primeira aula? Então, os gatilhos são gatilhos e sintomas, quando você pensa que o sintoma é alguma coisa mais grave, e isso gera uma crise maior em você. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor sobre esse gatilho de sintomas, tá? Teve uma pessoa que ela falou assim para mim, Diogo, um dia eu estava sentada assistindo TV. Eu estava sentado assistindo TV. Aí, eu vi um negócio na TV. Não, aí eu não, eu estava assistindo um negócio na TV normal, estava tranquila. Aí eu senti uma crise. Aí eu falei, tá, mas você sentiu uma crise, mas como é que foi? Qual foi o gatilho? Você pensa aí qual foi o gatilho. Aí ela, não sei, Diogo, não sei qual é o gatilho. Tá bom, vamos descobrir qual é o gatilho? Aí fiz uma técnica com ela, descobrimos qual foi o gatilho. Sabe qual foi o gatilho? Ela sentiu o coração dela dando uma palpitada rápida, sabe? Às vezes acontece isso normalmente com todo mundo, tá? Só que com ela interpreta isso de forma negativa. Então, já era um gatilho para ela. Deu uma palpitadinha rápida. Quando deu uma palpitadinha, o que aconteceu com ela? Ela pensou assim, meu Deus, vou ter uma crise aqui agora. E ela tem medo de ter crise. Lembra que eu falei lá para você? Se você tem uma crença, o seu tálamo repega aquilo, envia a mensagem para onde? Para o alarme do cérebro, que é a amígdala. Aí o que ela fez?
ativou a amígdala. O que a amígdala fez? Liberou os hormônios de adrenalina. E aí, minha querida, crise de pânico. Passou mal. Você entendeu agora? A interpretação do sintoma dela gerou nela uma crise de pânico. Ok? Isso é um gatilho de sintoma, por exemplo. Então, você tem que reprogramar isso. Você tem que passar por um processo de reprogramação mental para reprogramar no seu cérebro esses sintomas, ou seja, esses sintomas não, os gatilhos que representam mentalmente, emocionalmente, esses sintomas. Então, lembra que o sintoma ele é externo. Então, você tem situações, tem locais, você tem pessoas, você tem sons, você tem zoadas, você tem sentimentos, sensações. Isso tudo está sendo interpretado no seu cérebro. Isso tudo está sendo interpretado pelo seu cérebro. Porque, simplesmente, você teve situações que você gerou na sua memória e gatilhou tudo isso em você. E aí você fica sentindo tudo isso no seu corpo. No medo. Sente medo, sente tudo de novo. Entendeu, gente? Legal, gente? Beleza? Legal. Então, esses sintomas, os cheiros, as notícias, por exemplo, tem gente que vê notícia de morte, aí fica tendo crise, vê notícia de doença, aí tem crise. Isso tudo são gatilhos que precisam ser reprogramados no seu cérebro. Não adianta você ficar fugindo dos seus gatilhos, porque não vai adiantar nada. Você vai continuar fugindo, vai isolar do mundo, né? Você vai ficar o tempo todo fugindo dos seus gatilhos. Ok? Muito bem? Síndrome do pânico. Rotina para dominar os pensamentos. Gente, aqui está o final do processo. Volta aqui. Você precisa de uma rotina para dominar os seus pensamentos. Por que os pensamentos? Vamos entender? Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam controlar as suas emoções e a sua mente para você se blindar pelo resto da vida e nunca mais ter crise? Pois é. Você só vai conseguir fazer isso se você aprender a gerenciar seus pensamentos. Dominar os seus pensamentos. Dominar pensamentos é igual a dominar a mente. Por quê? Os pensamentos é a forma do nosso cérebro, do nosso corpo, da gente se comunicar. Então, quando você pensa em alguma coisa que você vai fazer amanhã, isso é uma comunicação do seu cérebro com você. Quando você lembra de alguma coisa que você fez no passado, ou que aconteceu no passado, isso é uma comunicação do seu cérebro com você. Os pensamentos é a forma que nós nos comunicamos com o nosso cérebro. Então, como é que eu sei o que eu fiz ontem? Eu penso naquilo que eu fiz ontem. Como é que eu penso e planejo o que eu vou fazer amanhã? Eu penso no que eu vou fazer amanhã. Como é que eu sei que eu estou sentindo agora? Eu penso nesse sentimento. Como é que eu penso que alguma coisa vai dar errada na minha vida? Que eu vou ter crise, que eu vou ter pânico? Eu penso nisso. Você já percebeu que você pensa? O que você pensa toda vez que você tem crise de pânico? Alguém aqui já percebeu isso? Escreve para mim aí, eu. Quem já percebeu que toda vez que você tem uma crise de ansiedade ou de pânico, você pensa alguma coisa bem ruim? Diz aí para mim. Diz aí para mim. Vocês já perceberam isso? Diz aí para mim quem percebeu isso. Então preste atenção nisso, tá? Toda vez que você tiver pensamentos negativos e ruins, você precisa ter técnicas para gerenciar, filtrar e eliminar esses pensamentos. Se você não tiver como fazer isso, se você não tiver técnica, se você não tiver método para fazer, você não consegue. Então você tem que ter técnica para alívio instantâneo das preocupações. Você precisa ter técnica para destruir os pensamentos ruins existentes. Você precisa ter técnicas para anular suas crenças.
Essas técnicas têm que ser feitas dentro de uma rotina, e dentro dessa rotina você desenvolve a habilidade de controlar sua mente, automaticamente você controla suas emoções e seus pensamentos também. E aí você blinda sua mente para se tornar uma pessoa equilibrada, controlada, dominando tudo, dominando as dificuldades. Ah, passei por dificuldade, passei por um problema, passei por isso, passei por aquilo, aquela pessoa me incomoda. Tudo isso para você vai se tornar mais fácil, mais simples, porque você vai conseguir organizar sua mente, você vai conseguir limpar sua mente desses pensamentos ruins, limpar tudo, como se fosse é como se você estivesse fazendo uma limpa na cabeça, sabe? Inclusive, a gente faz até um desafio dentro do método. A gente faz assim: desafio de limpar a mente. Como é que você vai limpar a sua mente de coisas ruins? Você vai fazer técnicas que vai destruir esses pensamentos negativos. Ok, gente? É isso que a gente faz. Então, esse processo que eu acabei de mostrar para vocês é todo o processo que você precisa para ficar 100% livre da síndrome do pânico. Este programa para a síndrome do pânico você encontra no método NeuroRap, que além de tratar a síndrome do pânico, também trata a ansiedade generalizada e outros transtornos de ansiedade. E você, eu já perguntei para vocês gostariam de fazer parte do nosso tratamento, de ter acompanhamento, superar a síndrome do pânico? Eu gostaria disso? Eu já falei com vocês isso antes, né? Então, nosso processo, como eu falei para vocês, daremos inscrições especiais com desconto surreal, segunda-feira, das 9 até as 19. Nesse processo, como é que vai funcionar? Você vai ter o que lá no Pânico Zero? Você vai ter um tratamento completo para a síndrome do pânico e outros transtornos emocionais, como ansiedade generalizada, depressão, fobias, toques, manias e compulsões e muito mais. Então, você não vai ter só síndrome do pânico. Você vai ter síndrome do pânico e outros transtornos que talvez você tenha também, para dar uma limpada aí e você ficar bem, né? Você vai ter a mentoria por 1 ano para tirar suas dúvidas e te direcionar. Né? Essa mentoria é uma vez por mês, que você vai ter ali em grupo. Você vai ter um método para encontrar as raízes emocionais que você tem. Você vai ter técnicas para eliminar as raízes emocionais que você tem, né, que você vai descobrir. É lógico que tem que eliminar elas, não adianta só descobrir e saber. Você vai ter tudo, tá? Você vai ter rotina de reprogramação mental para blindar sua mente e dispensar o uso de remédios. Você vai ter técnicas simples para exercitar seu cérebro e você controlar suas emoções. Você vai ter módulos com aulas gravadas para você assistir sempre que você quiser, ou seja, você pode repetir várias vezes. E você vai ter também um módulo de desmame de remédios. Gente, responde aqui para mim. Quem aqui gostaria de se libertar dos remédios? Quem aqui gostaria de fazer um desmame de remédios? Diz aí para mim. Quem aqui gostaria de se libertar dos remédios? Então, o desmame do remédio é uma das coisas mais importantes para a gente fazer, para a gente realmente ficar 100% bem, né? Como é que você vai ficar 100% bem se você está tomando remédio ainda? Não é isso? Não faz sentido, não é isso? Pois é. Então, tem suporte no WhatsApp também, que você pode tirar suas dúvidas com mais agilidade, né? Não precisa ficar me enviando e-mail, né? Você vai ter o curso gravado com as aulas ao vivo, mentoria a cada mês. Você vai ter o método, que é o método do NeuroRap, né? E aí, como eu falei para vocês, o valor normal é R$ 1.200, mas vai ter a promoção especial. Você também, gente, vai ter uma garantia de 30 dias. E a garantia funciona da seguinte forma, tá? Eu desafio você a fazer 30 dias do método, 30 dias, e você comparar com o resultado que você teve com qualquer outra coisa que você já fez na sua vida. Então, preste atenção, tá? Preste atenção. Imagina o seguinte. Quando você fez tratamento, não importa com quem você fez tratamento, quantas pessoas você fez tratamento, tá? Não importa. Eu te garanto que se em 30 dias você não tiver um resultado melhor do que qualquer tratamento que você já fez na sua vida, não importa quanto tempo foi, não importa quem foi profissional, não importa. Se você não tem um resultado melhor em 30 dias do que qualquer outro tratamento, eu devolvo 100% do seu investimento. 100% total. Totalmente. Tá? E por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho total certeza do método. Simples assim. Total certeza. Então, essa garantia é uma garantia de 30 dias. Se você quiser, você pode comparar com qualquer pessoa, qualquer profissional que você tenha feito antes. Se não for melhor, muito melhor, você pode pedir seu investimento novamente de volta. Ok? Então, a promoção vai ser... E a gente se fala agora lá no grupo do WhatsApp, tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, durmam bem, descansem. E quem quiser, e quem vai continuar com a gente, né, no tratamento completo, a gente vai se ver bastante aí durante um tempinho, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.